A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você não tem idade para saber por que os alunos da Sonserina ficaram excitados com a perereca do Neville, não ouça esse episódio, hein? Desculpa. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 7º capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o bicho-papão no armário. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas até hoje. Então, se você não sabe o que é a bola prateada lá que o Lupin vê, recomendo você ler tudinho e aí depois você vem aqui ouvir a gente, tá bom? Eu sou o Junior Code e vou falar pra vocês, eu tô muito puto que eu vou ter que descascar o pinhão do Draco. E eu estou aqui com ela, Tamires Garcia, que morre de medo do professor Snape. É verdade, Larissa? Não, eu não. É verdade, Tamires? Eu não tenho medo, não. Ai, gente, verdade. Prefiro ele de chapéu e bolsa. Então todos nós, né? Snape Drag é... Snape drag tudo pra mim. Tudo para mim, como diz Carol Lima. E falando em Snape, parece que tem alguém chegando aqui que se interessa muito por esse assunto, né? A Larissa Andrioli, que tá se debatendo todinha pra sair do armário aqui. Eu mesma, gente. Eu tava aqui no armário, eu encontrei um pano e eu trouxe ele comigo pra me acompanhar nesse episódio, tá? Já vamos esperar todos os panos passados. Pode me xingar no Twitter, tá, gente? Tá liberado. Se preparem pra passar raiva, respirar bem fundo hoje, né? Porque hoje a gente vai falar sobre professores abusivos, aulas práticas e os nossos maiores medos. Pessoal, na próxima semana a gente vai dar uma pausa na nossa releitura para ler os feedbacks que vocês mandaram pra gente sobre os capítulos iniciais de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Então, se você tem alguma coisa que você gostaria que fosse lido no episódio, não esquece de entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, dos nossos grupos de Facebook, Telegram e do nosso e-mail também, que é acasaelefante@animagos.com.br. Tudo isso você encontra na descrição do episódio, para ver direitinho qual que é o nome de cada rede social. Então vamos começar o nosso episódio com aquele momento delicioso de batalha, né? O nosso duelo de resumos. Ai. Aquele momento que eu adoro, que eu acho muito ótimo. É o segundo episódio seguido que a gente se enfrenta no duelo, né, Tom? É verdade. Gente, Revanche. é verdade, olha aí, revanche, Segunda hein? semana seguida que a gente se humilha, né? Publicamente. A verdade é essa. A gente já tinha ou não semana passada, essa semana é humilhação. Humilhação. Uma das duas vai se humilhar aqui hoje. Ou as duas, né? Normalmente as duas. Obrigada, coach, pelo encorajamento. Você daria um ótimo Vai dar coach. tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Junior Coach. Junior coach. Junior Coach. Bom, se você não sabe o que é o nosso duelo de resumos, é o momento que os nossos dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase da sua escolha. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo ou o resumo mais interessante em menos de 30 segundos. Então vamos jogar um dado aqui para decidir quem é que tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Então, Tami, já que você ganhou o último resumo, escolhe aí par ou ímpar? É par. E deu ímpar. Muito bem, Larissa. O universo vai se equilibrando, né? Deus é bom o tempo inteiro. E agora está nas suas mãos a decisão de começar ou pedir pra Tami começar. Como é que vai ser? Eu vou deixar a Tami começar. Ai, que ótimo. Muito bem, vamos lá. Vai ser bem ótimo mesmo. Um beijo, amiga. Então, tá pronto, Tamiris? Não, nunca. Mas tudo bem. Mesmo assim, te vira. Porque agora você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Bicho-Papão no Armário em 3, 2, 1, valendo. Ok, então, primeiro eles vão pra aula, né, de poções, e aí o Draco fica sendo todo escroto lá, e aí ele fica tipo, então faz as coisas aí pra mim, e aí o Snape fica fazendo as pessoas fazer as coisas pra ele. Aí eles falam, mano, que horror, e parte da aula pra outro rolê. Aí eles vão pro outro rolê, que vai ser, não lembro, pra onde eles vão? Ai, meu Deus. Eles vão... Acabou! Nossa, foi ótimo, gente! Nossa! Eles vão na aula pro outro Amiga, o que rolê. aconteceu? Pra onde eles vão? Acontece uns bagulho e eles vão lá pro outro bagulho que eu não sei onde é o bagulho. Amiga, você leu esse capítulo?
Tem certeza que tá apto a participar da discussão? Eu fico nervosa, gente. Eu acho que assim, quando tiver duelo, eu vou fazer um resumo escrito e ler. Isso chama E vai ser trapaça. mais produtivo. Não pode. É contra as regras, hein? Eu Mas sei muito que bom. é. Nota 2. Olha aí, Larissa. Obrigada, agora ficou coach. fácil, hein? Você tem a faca e o queijo na mão. A faca e o pinhão do Draco na mão. Então vamos lá, Larissa. Você vai ter 30 segundos pra fazer um resumo do 7º capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Em 3, 2, 1, vai. O capítulo começa com a primeira aula dele de poção. E aí o Draco tá machucado porque ele foi ferido no último capítulo. E aí todo mundo tá fazendo as coisas pra ele. E a Hermione ajuda o Neville a fazer uma poção que tava meio estragada. E o Draco fica provocando o Harry falando coisas sobre o Sirius Black. Depois eles vão pra aula de defesa contra as artes das trevas. O Snape é babaca com o Neville. E aí eles vão enfrentar o bicho-papão. Aí o bicho-papão do Neville aparece ao Snape. Aí eles aprendem um feitiço. E o Harry quase enfrenta o bicho-papão, mas por fim o Lupin não deixa ele enfrentar. Acabou. Uau! Quase. Você quer redenção? Olha só, eu acho Temos que eu só redenção. esqueci que eles foram pra aula de defesa contra as artes das trevas. Não sei se era muito É, necessário lembrar, detalhes, né? detalhes. Eu acho que dá pra passar Que é esse só pano. o título do capítulo, né? Então, Tami, eu vou deixar você escolher por mim hoje. Quem venceu hoje? Ai, não precisa disso, né, coach? Fazer humiliation desse nível? Tô brincando, amiga, mas a vitória é de Larissa Andrioli. Ai, gente, finalmente os humilhados. Foi sendo uma exaltados. boa revanche. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Durante a aula de poções, Malfoy se aproveita da sua lesão, fazendo Snape obrigar Rony e Harry a ajudá-lo. Ainda na aula, Snape humilha Neville e Simas menciona que Sirius Black foi visto perto das terras de Hogwarts. Em seguida, na primeira aula de defesa contra as artes das trevas, o professor Remo Lupin conduz uma atividade prática contra um bicho-papão no armário. Olha aí, então agora é o momento da nossa grande vencedora iniciar a discussão do capítulo com a frase de sua escolha. E aí, Lari, o que você trouxe pra gente começar? Ai. Não, relaxa. Bom, eu vou falar sobre o Draco e esse rolê dele ficar se fazendo de grande vítima pra ficar ganhando regalia na aula. Sendo que no próprio capítulo anterior, ele tava zoando o Harry, chamando o Harry de fraco, né? Porque o Harry tinha desmaiado por causa dos dementadores. E eu acho que, né, incoerente, amado. Nossa, Draco demais. fingido. Totalmente incoerente, porque realmente no capítulo anterior ele tava zombando da fraqueza suposta do Harry e ele que tá dizendo agora que tudo dói e que ele não consegue fazer nada sozinho mais. Pois é, o que mostra Menino que, apesar escrotinho. de ser pautada, né, numa, que a gente mencionou até, uma masculinidade tóxica, o Draco, na verdade, faz o que ele precisa pra ganhar vantagem, assim. Se ele precisa diminuir o outro, ele diminui. Se ele precisa se diminuir, até ele se diminui. Sim, desde Se ele for ganhar alguma coisa com isso. Desde que tenha vantagem pra ele, né? Ele não tem problema nenhum em se colocar numa posição que, em outras circunstâncias, ele não gostaria de estar, né? Sim, até porque, nessa circunstância, ninguém aponta a fraqueza dele, sabe? Ele não sofre o mesmo bullying que ele faz, o que ele provoca. Porque as pessoas, com o ataque do hipogrifo, as pessoas meio que têm dimensão que de fato se trata de uma coisa séria. E que realmente poderia ter sido uma coisa muito, muito séria. O que, na verdade, é o mesmo caso do Dementador, mas ele não olha dessa forma, né? Ele não coloca isso na balança. Na verdade, o ataque do Dementador poderia ter sido bem mais sério. Sim, bem pior. Mas assim, então, já que a gente já começou falando do Draco, uma coisa que eu fico pensando nesse capítulo é que, enfim, lá no último capítulo a gente teve o ataque do hipogrifo, né? O Bicurso feriu ali o braço do Draco. Ele fica fazendo essa teatralização, né? E ela não... Apesar de ter uma justificativa imediata, assim, que seria, por exemplo, na aula, ele se aproveitar e as pessoas fazerem as coisas pra ele, parece ter uma motivação ali por trás também, né? Que, ao que tudo indica nesse capítulo, pelo diálogo que tem ali, seria talvez fazer o Hagrid ser demitido. E eu fico pensando, tipo assim,
por quê, meu irmão? Sabe? O que é o Que seu você ganha com rolê isso, né? com o Hagrid? Eu acho que ele deve ter comprado isso do pai, né? Sim. Que claramente tem alguma coisa contra o Hagrid, Uhum. visto o último livro. Talvez uma espécie de vingança, sei lá, porque, enfim, ele foi desmentido. Ou pode ser pura e simplesmente racismo mesmo, né? Porque o Hagrid é diferente e o pessoal dos Malfoy, dessa turma aí, os malfeitos, eles não conseguem admitir que haja pessoas diferentes e, né, meio gigantes e tudo mais. Então, Eu acho que tá muito mais relacionado ao preconceito mesmo, principalmente com mestiços, né? Porque uma coisa é... Tem as criaturas que os bruxos puro sangue já consideram inferiores, mas os mestiços são considerados bruxos, né? E aí é inaceitável que um professor seja mestiço. Eu acho que tem essa coisa da figura de autoridade ser colocada pra baixo nesse sentido, assim. E acho que o Hagrid ainda tem um fator, né? Que é o fato dele ser muito próximo do Harry, né? Muito próximo do Harry, muito próximo do Dumbledore. Então, são figuras que ele meio que acaba absorvendo ainda uma rejeição, assim, por tabela, assim. Porque os Malfoy detestam o Harry, os Malfoy detestam o Dumbledore. E aí, o Hagrid, que é uma figura muito próxima desses dois, acaba acrescentando ali, né? Acaba ganhando um pouquinho mais de rejeição de presente, né? Exatamente. E não só eles ficam perseguindo ele, como o Malfoy, né, fica usando o dinheiro e influência no ministério, e o Draco se gaba disso, dizendo que meu pai está resolvendo as coisas para que não sei o que, isso não vai ficar assim e tal, e ele se orgulha de ter essa postura super escrota, né, Privilegiado, de né, poder. Mouris? Eu acho que talvez é uma parada que não tenha nem muito a ver com o Hagrid pessoalmente, assim, sabe? Eu acho que existe sim a questão do racismo, a questão do preconceito que eles têm e de como que eles se acham melhores do que ele, mas talvez não seja nem uma coisa tão pessoal, assim, tipo, porque eles odeiam o Hagrid. É porque o Hagrid representa coisas que vão contra, né? E essa influência que o Lúcio demonstra ter no Ministério também, isso mostra, é uma outra forma de poder, né? Que ele mostra que ele não tem só o poder do dinheiro, ele tem o poder da influência também. Então, tipo assim, se ele quiser mandar um professor embora, ele manda. E pode ter uma outra coisa também que agora me ocorreu, assim. Pode ter a ver também com a questão de, não sei, estratificação social, talvez, de o Hagrid ser o guarda-caça, né? Ele era tipo um zelador, assim, um caseiro. Sim. E ser promovido a professor. Então, essa coisa da mudança de status social dele dentro da escola Uma questão ter de classe sido ofensiva mesmo. de alguma forma. Eu vou ter que aprender alguma coisa aqui com o zelador da escola agora, que absurdo. É. Não sei se faz sentido. Porque Não, acho pode que faz estar sentido. relacionado com o preconceito, mas... Eu acho que o mais legal desse rolê todo é que, no fim das contas, eles estão lá beijando a barra da veste de um mestiço, né? Pois é, né? Sim. A E vida eles dá nem sabem. voltas, meu bem. E não só mestiço de sangue, mas também vira uma criatura meio misturada com outras coisas, né? Quando volta lá no quarto livro. Sim. Você falou, né, Larissa, que o Draco era uma pessoa incoerente. Eu lembro só daquele meme do não gosto de você. Como é que é? Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Acho você sim. Incoerente. Você Incoerente. está onde te Incoerente, tá onde ele convém. E Em é todos isso os que ele tá, seus né? jeitos, falas, andados. Jeitos, falas, andados. Eu empolgo, eu Adoro. sempre empolgo O com esse Draco, meme. em todos os jeitos, falas e andados dele, está, sim, incoerente. Sim. Ele tá muito onde convém. Tipo, pensa naquela... Olha só as incoerências que já teve. Ele já disse que o Harry era fraco, aí ele levou uma porrada de hipogrifo, aí ele admitiu que ele era fraco, mas tudo bem. Aí agora ele fica dizendo que ele é valentão e que ele iria atrás do Sirius Black por vingança, né? Porque no momento em que eles estão conversando sobre isso, né? Que o Draco tá sendo servido, vamos dizer assim, pelo Ron e pelo Harry lá durante as poções, ele acaba escutando, né? A notícia de que o Sirius está próximo de Hogwarts. Sim. E aí ele, todo valentão, chega e diz: ai, Harry, você tem medo, né? De ir atrás dele. Se fosse você... eu sou tão foda, eu já teria ido atrás. Não, e essa... Ele fala como Amado, se ele tá todo fosse enfaixado. mesmo, né? Como se ele fosse muito valente. Sim. E o Harry quase cai, porque o Harry também acha que é muito, muito poderoso, né?
o Harry tá muito numa vibe de se provar, né? Desde o começo do livro, Uhum. eu acho que ele tá naquela... Tá passando por aquela fase, assim, que, tipo, ele não pode demonstrar fraqueza, que é uma coisa clássica da, sei lá, acho que do Adolescente. coming of age, né? Da passagem de idade dos meninos, que é você não mostrar fraqueza, você mostrar que, enfim... E aí ele já teve aquele episódio no trem. E tudo isso, então, acho que quando ele escuta alguém fazendo um desafio assim, ainda mais ele que é grifinório e tal, e tem essas características solares e heróicas, né? Eu acho que ele era... Você acha que eu não ia conseguir? Então, pera lá. E nessa cena, além da postura do Draco, que é insuportável, tem uma outra coisa que me incomoda muito, que é como que as pessoas responsáveis pelo bem-estar do Harry, né? Não os Dursley, acho que eles não contam nesse sentido, mas assim... os próprios Weasley, né, que o Arthur tentou falar de alguma forma, o Dumbledore, enfim, todo mundo que está envolvido no bem-estar do Harry, em como que ele vai crescer e se deparar com a história dele, né, como que essas pessoas foram muito, sei lá, indelicadas, assim, tipo, insensíveis em reter uma parte tão importante da história dele, né, então, tipo, ele quase que descobre o que o Sirius é pela boca do Draco, sabe? E isso é uma... Já pensou, gente? Não, é a pior pessoa, mas assim, mesmo que não fosse o Draco, se fosse uma outra pessoa, ainda assim acho que seria ruim, sabe? Porque é uma parte muito importante da história dele. É uma parte muito definidora, assim, da história dele. E você deixar ele saber disso, saber sobre isso, vindo de uma pessoa que não tem os melhores interesses dele em mente, assim, sabe? Eu acho muito errado. Esse é o problema de segurar esse tipo de informação, né? Justamente o que pode acontecer, como a pessoa pode realmente saber da informação. E eu realmente acho muito incrível como o Draco sempre sabe de tudo. Eu acho que o Lucius e a Narcisa têm, tipo, um weekly report, assim, um semanário que eles mandam pro Draco, por Coruja, só com os babados da semana. Porque, gente, esse menino está sabendo de todas as fofocas sempre. Ele tem Twitter. Só pode ser. E é engraçado, então, o Draco tá sempre munido por informação, voltando no que a Lari falou. Ele tá sempre bem informado e ele usa isso, né? Como característica, ele usa as coisas pra, enfim, infernizar a vida do Harry, mas ele usa principalmente a informação contra o Harry. Quando eu li a primeira vez, eu não tinha prestado atenção nesse detalhezinho aqui, né? Que o Draco tá dizendo que ele iria... Se ele fosse o Harry, ele iria atrás de vingança contra o Sirius. Sim. Isso passou totalmente batido por mim. E eu, quando eu li, eu falei, caramba, tipo, já tem essa pista aqui, né? Uma das primeiras vezes que o Harry vai associar alguma coisa relacionada à vingança. E eu acho que, na verdade, nem é uma coisa tão complexa, assim, de saber, né? Porque basta saber, e isso o Lúcio e a Narcisa sabiam com certeza, que o Sirius era amigo dos Potter, né? E ele ter sido a pessoa que entregou ele, assim, você não precisa nem de nenhuma informação interna, assim, pra classificar o Sirius como uma pessoa de quem você gostaria de se vingar. Então, mas, assim, tipo, isso... da forma como ele falou, parece que é uma coisa muito pessoal, Sim, né? Mas, assim, eu digo porque... ele tentando usar a informação contra o Harry, né? A forma como ele fala. Não, e eu digo porque, voltando lá no que eu falei, né? Porque qualquer pessoa poderia saber disso. Qualquer aluno que tivesse tido um pai que frequentou a escola mais ou menos na mesma época dos marotos e tal, saberia. É foda, né? Que todo mundo pode saber, menos o Harry. E aí, tipo, é horrível essa sensação, sabe? Tipo, todo mundo sabe do negócio, menos ele. Sim, até o Pirraça sabe. Nossa, e ele não sabe. Nossa. Sim, o Pirraça. Gente, o Harry é a última pessoa a saber. Enfim, e gente, o Sirius foi avistado próximo de Hogwarts, né? Então, tipo, isso já vai meio que dar um foreshadow pro próximo capítulo, que vai ser a fuga da mulher gorda, né? Que o Sirius vai invadir a Torre da Grifinória, né? Spoiler alert. E foi um trouxa, né? Uma trouxa, na realidade, que avistou ele perto de Hogwarts. E chamou o ministério, mas tarde demais, ele já tinha virado au-au. Bau Sirius. Então esse foi o nosso breve momento onde está Sirius, né? Porque esse livro tem muita... Como é um livrozinho de mistério bastante também, que nem o Câmara Secreta, a gente tem um momento não só onde está Perebas, onde está Hermione, mas também onde está Sirius aqui. Logo, logo a gente vai seguir as pegadinhas desse Terra na mão, hein, cachorrão. J.K. Rowling. Vamos com calma. E nessa aula do Snape, se prepara, né? Porque a gente ainda não
passou raiva o suficiente. Eu acho que a gente vai ter bastante ódio pro nosso momento Avada Kedavra mais tarde, porque a gente vai agora entrar no momento Snape abusivo. E aí, Lari, Snape abusivo, hein? Né? Todo esse fingimento do Draco expôs ainda mais o abuso de poder do professor Snape. Essa figurinha maravilhosa, né? Que dá aula de poções. Esse exemplo de pedagogia e Paulo tratamento Freire ao do aluno. Mundo Bruxo. Porra, Paulo Freire é o que tá faltando, viu? Já começa que ele é extremamente injusto com os Grifinórios. Pelo menos é o que o narrador diz que o Harry pensa, né? Tipo, quando o Draco aparece atrasado na aula, o Snape só fala, vai sentar, tá bom. Entra aí e senta. E o Harry pensa, nossa, se fosse eu, ele ia me tirar vários pontos, ele ia me dar um pontapé. O que é verdade, Mas vocês né? acham que essa... O pontapé acho que foi um Ah, pouco tá, desculpa, exagerado, desculpa, né, gente? Vamos com calma. Nos filmes ele dá até uma livrada nos alunos. Não é, menina? Eu nunca Nossa. entendi como é que nos filmes aquilo livro é uma coisa tão natural e tão ok. Eu fico tipo assim, gente, mas por que ele tá batendo nas pessoas? Né? É uma escola que eles usam a vara da correção. Métodos antipedagógicos. Quem pensou que aquilo fosse uma boa ideia, gente? Enfim, é outro livro, depois a gente fala sobre esse Sim. assunto. Só pra mencionar aí que tem algum nível de violência, só não é nos livros, mas tem. Assim, violência aqui, nesse capítulo, que tá batendo muito ponto, é violência emocional, né? Que Sim. o Snape vai deixar o Neville em frangalhos, o bichinho. Não só ele, como a Hermione também, enfim, todos os alunos, né, que não são da Sonserina. A questão é que o Snape, por ser um agente duplo, né? A gente não sabe se ele realmente rouba pra Sonserina porque... Ou ele favorece os alunos da Sonserina, enfim. Porque ele prefere a Sonserina ou pra manter as aparências, né? E isso é o que eu acho que fica mais confuso na forma como ele destrói todos os outros alunos. E uma outra coisa também, se é focado na Grifinória esse bullying mesmo, né? Vamos colocar como bullying. Mas é focado nos alunos da Grifinória? Vocês veem, por exemplo, acontecendo com alunos de outras casas? Eu não me lembro de ver. Bom, Eu acho que a gente não... que eu saiba, a gente não tem aulas de poções da Grifinória com outra casa, né? Geralmente as aulas conjuntas de poções são com a Sonserina apenas ou só a Grifinória. Sim, com Vai ter talvez conveniência. lá no sexto livro, quando eles estão nas turmas de Nimes. Mas acho que a gente não tem muito como saber. Ou tem? Ah, não, eu acho que a gente não vê nenhuma interação do Snape com alunos de outras casas, assim. E no sexto livro não é o Snape que é o professor de poções, né? Isso, é o já é o Slughorn. Slughorn. Então a gente realmente não tem como saber como o Snape lidaria com... Então eu Pessoas de acho que outras não... Eu não sei se dá pra gente dizer que ele teria, tipo... Que todas as outras casas seriam alvo dele. Porque a gente não vê isso. Mas ele tem sim um problema maior ali com a Grifinória, né? Mas o que eu falei lá na pauta e que eu acho que é legal a gente pensar, e que ela também mencionou a questão dele ser um agente duplo, é que, tipo assim, quando a gente vai pegar lá no sétimo livro, né, quando a gente vê, no quinto livro, quando a gente vê uma memória dele, depois lá no sétimo livro, quando a gente vê vários, é que eu acho muito difícil que o Snape tenha desenvolvido em algum momento algum tipo de predileção pela Sonserina, sabe? Tipo, uma relação com a casa igual o Harry desenvolve com a Grifinória, Você por acha? exemplo. Eu acho muito difícil, porque a gente tem que lembrar que ele era um menino pobre, que foi estudar na Sonserina, tipo, num momento que era o auge do rolê lá do Voldemort, Lorde das né? Trevas. Da ascensão do Voldemort. E ele não só era um menino pobre, como ele era um menino mestiço, né? Que carrega, inclusive, o nome trouxa. Ele não carrega, tipo, o nome... não é o pai dele que era bruxo e a mãe era trouxa, né? Então ele... Ele não tem o nome de bruxo puro sangue, né? Sim, ele não tem um nome pra disfarçar ali. Então, eu acho que quando a gente vê, por exemplo, no quinto livro, ele ser atacado pelos marotos, não existe em momento nenhum ninguém da Sonserina, tipo, aparecendo pra defender ele ou algo do tipo. Uma coisa que seria muito provável de acontecer se fosse o caso de um aluno da Grifinória, por exemplo. É que aí eu acho que tem uma questão diferente pra pesar. O Snape nunca foi uma pessoa de muitos amigos. Não é uma pessoa assim, tipo, sociável, tipo, nossa, vou encontrar meus amigos ali no rolê hoje. Mas isso não significa que com a casa e com o que a casa representa, ele não tenha criado algum tipo de relação. Tanto que ele seguiu, por muito tempo, inclusive, os passos de virar um comensal, né? Então, por mais que ele não tivesse
laços afetivos ali dentro, isso não significa que ele não tenha se afeiçoado à ideologia e ao que aquela coisa do puro sangue, que a Casa da Sonserina tem muito forte, representava pra ele. Então, mas aí eu acho que a gente entra numa outra questão, que é uma outra discussão que não cabe aqui, que é o que levaria o Snape, de fato, a se associar a essa ideologia. E eu acho que não é uma coisa tão simples quanto, por exemplo, os Malfoy, que é basicamente por se acharem superiores, entendeu? Eu acho que entra vários outros fatores em questão. Mas, de qualquer forma, eu concordo que ele... Acho que essa questão, tipo, de ninguém vir defender ele e tal, diz muito sobre ele não ter nenhum tipo de relação, assim, nenhum tipo de amigo e tal. De ser uma pessoa mais solitária. Mas, assim, de qualquer forma, o que eu tava querendo dizer é que eu acho muito difícil ele desenvolver uma relação com a Sonserina a ponto de, tipo assim, essa é minha casa, eu vou defender ela e eu vou, sei lá, dar ponto pra ela, porque inclusive roubar pra ela. Inclusive porque eu acho que, assim, acho que ele não fica pensando em ponto de casa, sabe? Isso é uma coisa tão boba, eu acho que só os alunos que dão bola pra isso, na verdade. Ah, não, o Snape usa bastante como ferramenta de manutenção de poder. Não, eu acho que ele usa, com certeza, mas eu tô falando de, tipo assim, de dar importância pra isso, de fato, de, tipo assim, eu vou dar ponto aqui pra minha... Tanto que ao longo dos livros a gente não vê ele dar ponto pra Sonserina, a gente só vê ele tirar ponto das outras casas. Então, ele não parece... Muito cuzão, é verdade, nunca tinha reparado nisso. Então, tipo, ele não parece usar isso como uma forma... Ele parece usar o sistema de ponto não como uma forma de fazer a Sonserina ficar bem, e sim como uma forma de diminuir a Grifinória. É muito mais uma ferramenta de ataque do que uma ferramenta de defesa dos dele, assim, digamos, sabe? De favorecimento, e você acha, que ele faz isso pra colocar uma fachada de ser anti-Grifinória? Então, eu não acho que ele seja uma fachada de ser anti-Grifinória. Eu acho que ele é anti-Grifinória. Mas eu acho que existe ali, com os alunos da Sonserina, uma questão muito complexa, que é o fato de que não todos, mas a grande maioria dos alunos da Sonserina ali, que a gente tá vendo, são filhos de comensais. E o Snape é um agente duplo. Que nesse momento ele tá, tipo, dormente, né? Tipo, ele não tá agindo nesse momento. Mas ele sabe que existe que ele tá num período de latência ali, que os serviços dele vão ser requeridos. Então eu acho que ele precisa manter uma relação com os alunos da Sonserina que seja positiva, que seja uma relação que eles enxergassem como uma pessoa de confiança, para que isso possa chegar, inclusive, nos ouvidos dos pais, principalmente. Acho que ele não tem nenhum interesse nos alunos confiarem nele por si, assim. Sim. Seria uma questão com os pais. Por exemplo, imagina se o Draco chega lá com o braço enfaixado, ele tá fingindo, mas, enfim, não dá pra saber se ele tá fingindo. E aí o Snape vira e fala assim, não, você descasca seu peão porque você é muito grandinho pra isso. E aí, my father will hear about this, né? A gente sabe o que vai acontecer. E o Lúcio é uma figura muito importante dentro do círculo dos comensais. Então, eu acho que ele precisa fazer uma manutenção dessa imagem, sabe? Não acho que seja tudo construído. Assim. Precisa mostrar que ele é um aliado. Eu acho que ele de fato tem um problema com a Grifinória, que tem a ver com a história dele e tal, com os problemas que ele teve desde sempre. Então ele tá juntando o útil ao agradável aí, né? Já existe um grudge, um ressentimento muito grande, principalmente por causa da questão dos marotos, talvez, né? Com a Grifinória e tal, e tudo mais relacionado. E também tem essa questão da utilitária enfim, de ele parecer útil e parecer leal à casa ou às pessoas da casa. Então ele ganha, é um win-win. Acho que muito mais as pessoas, assim, né? A casa é meio que uma ferramenta, assim, tipo, é um meio. Mas a intenção é mostrar lealdade às pessoas. Exato, e nesse sentido é até necessário ele mostrar essa lealdade, porque ele tá em Hogwarts, acobertado pelo Dumbledore, né? Sim. Então, quando ele fosse tentar voltar, o pessoal ia falar, querido, não, né? Então ele precisava manter as aparências de alguma forma pra... Então, nesse caso, eu realmente acho que ele fazia um pouco de propósito pra fazer uma política de boa vizinhança. Assim. E eu acho que um momento dos livros que é muito esclarecedor sobre isso é o diálogo dele com a Bellatrix no início do primeiro livro, do 6º livro. Que ele fala, tipo, sobre como que ele manipulou o Dumbledore, sabe? Eu acho que ali dá pra você entender exatamente as ferramentas que ele usa. Acho que ali dá pra você olhar e conseguir mais ou menos separar o que é uma ferramenta e o que de fato são questões pessoais que ele tem. Com a Grifinória, com o Harry, com o Neville e tal. Mas ali você consegue meio que dar uma separada, sabe?
Mas que ele pega no pé do Neville, ele pega. Ah, pega. Não sei se precisava tanto. Não precisava, definitivamente. Não acho que precisava, não. Então acabamos de aprender aqui com a Larissa que os fins justificam os meios. Gente, eu nunca... E a que custo Snape, né, conseguiu se manter leal a Dumbledore fazendo esse agente duplo. Ao custo da saúde mental dos seus alunos e do ensino. Não, sabe qual que é o meu critério de... O meu critério de um pano bem passado é a Tami concordar. Porque a Tami é uma pessoa muito exigente quando o assunto é o Snape. Não, é porque eu acho que esse ponto especificamente não tem outra justificativa. Ele não faz sentido na existência do Snape ele ser muito, muito brothers do Draco, Sim, necessariamente. sim. Ele simplesmente seria uma pessoa amargurada com todos os alunos e ia mandar todo mundo Sim. se ferrar, assim. Quando a gente tá falando sobre isso, por que eu acho tão importante pontuar isso? Porque eu acho que quando a gente pega no capítulo, assim, o texto literalmente está falando assim: mas Draco sempre conseguira escapar com qualquer coisa nas aulas de poções. Snape era o diretor da Sonserina e, em geral, favorecia os próprios alunos em prejuízo dos demais. É isso que fala no livro. E eu acho que a gente tem uma lição... A gente tem diversas lições ao longo da saga de que a gente não pode confiar cegamente no que tá sendo dito assim, sabe? Tipo, de forma tão explícita. E eu acho que é reduzir muito, saca? É reduzir muito um personagem que a Rowling se propôs a criar de forma tão complexa a uma coisa tão besta, sabe? Tipo assim, eu acho que ele tem 1000 coisas acontecendo na vida dele pra ele ficar pensando em eu vou tirar 10 pontos da Grifinória porque eu sou mauzão, sabe? Tipo, eu acho que existem... Ele não fica pensando, ele faz isso porque ele é mauzão. Ai, amiga... Olha, logo no momento que a gente já tava convencido Já aqui não de que tô Larissa mais, tinha passado tanto pano que ela passou nas entrelinhas entre os azulejos, assim. Não, a maneira como ele trata os alunos da Grifinória, eu acho que não é justificado. É exatamente aquilo que eu falei enquanto você falava, que aquilo tudo de ponto que ele tira e o jeito que ele trata o Neville e um monte de coisa, eu fico assim, querido, para de ser assim. Então, mas eu não acho. Terapia. Mas eu não acho que justifica. Eu nunca disse que eu acho que justifica. Eu concordo, eu continuo achando que a forma como ele trata, independente de qualquer dos motivos, a forma como ele trata os alunos da Grifinória, e especificamente o Harry e o Neville, não é justificável. Mas eu acho que é importante a gente entender que não é uma coisa, tipo assim, saída do nada. Isso não é justificar. Eu tô falando que... Porém, eu ia falar... não sou obrigada a achar ele legal. Ele é mauzão, sim. Não, então, mas você não precisa achar ele legal. O que eu ia falar é que a minha tentativa, sempre que eu fico brincando que eu sou faxineira do Snape, que eu trouxe um paninho e tal, mas a minha tentativa, a minha intenção nunca é justificar o que ele fez e falar assim, tem que fazer mesmo, foda-se, é isso aí, legal, maravilhoso, muito legal o que você fez. Não é isso, é só, tipo assim, realmente... olhar com complexidade pro personagem, entendeu? Porque eu acho que ele tem sim muitas camadas, e não só ele. Acho que ele é o meu alvo preferencial, né? Por diversos motivos. Mas eu acho que todos os Ele é o alvo severo. Ele é meu alvo severo. Mas acho que todos os personagens dá pra você ler de forma complexa, assim, sabe? E eu acho ele é que literalmente isso é o muito alvo legal. severo. Sim, é verdade. Ele é alvo e severo. Severo. Tá aí, tá explicado, gente. E por falar em severo, acho que a gente pode continuar no Snape, né? Não é culpa minha, tá, gente? É culpa do capítulo. Rowling colocou muito ele aqui. Que eu acho que é um ponto interessante da gente pensar, que é a pedagogia do Snape, né? Ou talvez Ou a mais falta adequado falar a ausência dela, né? Ah, tá, já ia dizer, que pedagogia, amada. Não, eu acho que, assim, a gente podia fazer uma Snape vaquinha faltou no e magistério. mandar um livro do Paulo Freire pra ele. Acho que ele precisava bastante. Nós somos os 3 professores do Caso Elefante aqui, não é mesmo? Ai, não, eu sou ex. Você não é mais professor, mas você tem Larissa experiência, né? saiu Ali. dessa vida. Eu saí dessa vida. E, inclusive, isso vai ser tema dessa discussão aqui. Mas você não tratava os alunos, você não ensinava que nem o Snape não, né, Larissa? Não. E por que você acha que ele é tão ruim professor assim? Ou Então, você discorda comigo que o Snape é um péssimo professor? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que ele é um péssimo professor, de fato. Eu tava lendo um texto que eu vou deixar eu vou mandar o link pro Igor pra ele colocar na descrição do episódio, que é um texto justamente que se propunha a pensar sobre por que o Snape é tão mau professor, né? Tipo, porque assim, se você pensa que ele é professor nesse livro ele tá, tipo, há 12 anos, né? Acho que é isso. 12 anos dando aula. Por aí. Tipo assim, você pode não ser um professor maravilhoso, mas
porra, você desenvolve um mínimo de didática, né? Que ele aparentemente não desenvolveu, de fato. Aparentemente não, né? Pelo que a gente vê, ele realmente não desenvolveu. Ô, amiga, pensa no professor Beans, que tá, sei lá, 300 anos dando aula e até hoje é o cara mais chato da... É verdade. Sim. É verdade. Hogwarts não tem um padrão muito alto pra professores com didática, não é mesmo? Não tem, né? Fica a pergunta, assim, o que é melhor, né? Ter uma aula com o professor Beans, que acha que você é um fantasma igual ele, ou com o Snape, que tá quase te transformando em um fantasma. Nossa, Ai, que que horror. saudável esse ambiente escolar, gente. Uma delícia, gente. Até nos flores nessa É escola. quase Sensacional. construtivista. Mas aí, assim, eu vou resumir bastante o texto, mas tentando pensar, assim, por que ele é uma pessoa que tem tão pouca didática. Esse texto, ele apontava 3 fatores, né? E aí o primeiro fator seria o fator do gênio em poções. E isso teria a ver com o fato de que ele sempre foi uma pessoa muito versada em poções, né? A gente vê pela coisa do livro do Príncipe Mestiço e tal. E normalmente é muito comum que pessoas que tenham muita facilidade em alguma disciplina, elas tenham dificuldade de entender como que as outras pessoas não têm a mesma facilidade, né? Acho que eu falei errado, Nossa, né? sim, Falei dificuldade. demais, Sim. demais. Então, assim, Isso quando você acontece pega... bastante. E isso é muito difícil, porque quando você pega, por exemplo, sei lá, um professor de matemática. Eu já tive vários, com certeza vocês devem ter tido pelo menos um professor de matemática, que era, tipo assim, muito inteligente e que justamente por isso ele não conseguia passar uma linha de conhecimento, porque ele falava o negócio, ninguém entendia nada e com certeza que passava pela A cabeça dele tava dele. fazendo muito sentido, né? Porque... Gente, essa galera não tá afim de aprender. E aí, como o Snape era uma pessoa que sempre teve muita facilidade em poções, a lógica seria que ele concluísse que as pessoas também, todas deveriam ter facilidade em poções, porque é muito fácil. É ridículo. Eu sei fazer isso aqui dormindo. Já que é fácil pra mim. Né? Então, a conclusão que ele chega é que as pessoas não têm essa facilidade porque elas são preguiçosas. Elas são burras. Porque, acho que não é nem burras, eu acho que preguiçosas. Que ser preguiçoso é pior do que ser burro. Porque ser burro acontece. Sim, eu acho que tem uma coisa que o professor fica, às vezes, que é não entender aonde tá o problema do aluno, né? Onde tá a dificuldade, falar, tá com preguiça de fazer. Não tá com vontade. Não tá me ouvindo. Uhum. E aí, por isso, inclusive, que a gente fica sabendo depois lá no 5º livro, ou no 6º, não lembro, que o Snape só aceita nas aulas dele, a partir do 6º ano, os alunos que tirarem as notas mais altas. Por quê? Porque ele parte do pressuposto de que se você tirou as notas mais altas em poções é porque você não tem preguiça. Porque você senta, você faz o dever, você estuda o que você tem que estudar. E como é uma matéria muito simples na cabeça dele, você vai ter facilidade, você vai conseguir estudar comigo. E faz sentido, Lari, porque ele, inclusive, nesse capítulo mesmo, ele fala em um momento pro Neville assim, tipo, você não entendeu as instruções, elas são muito simples, é só você colocar isso aqui e isso aqui desta quantidade, qual é a dificuldade? Tipo, você não ouviu eu falar que era pra colocar só isso? O outro fator seria o fator da idade. E esse fator da idade é um fator que eu me identifico muito, inclusive por isso que eu brinquei que eu ia entrar nisso, por isso que eu sou ex-professora. Todos nós aqui somos jovens, né, e a gente começou a dar aula muito jovem, imagina. E a gente sabe, talvez por experiência própria, eu pelo menos sei por experiência própria, que professores mais novos têm muito mais dificuldade em lidar com turmas do que professores mais velhos. E, de modo geral, né, lógico que sempre vai ter exceção. Porque o que acontece? Quando você pega, por exemplo, eu comecei a dar aula com 21 anos. Eu entrava numa sala que tinha aluno de 17 e era uma galera muito próxima da minha idade. Que tem uma diferença de idade que não dá tempo de você se tornar uma figura de autoridade. E a gente não tá falando de adolescente, né? Que, com todo respeito, gente... Eu comecei a dar aula com 19 anos para adultos. Então, às vezes, eu tinha aluno de 50 anos que olhava pra minha cara e falava, você que vai dar minha aula? Sim, isso é outro fator, que figura né? de autoridade você representa, né? Sim, isso é uma coisa que não entra... E também já foi chamada de senhora por pessoas com o dobro da sua idade? Nossa, senhora não, mas de tia já. Fiquei bem brava. Isso é um fator que não entra no caso do Snape, porque ele dá aula só pra 11 a 18 anos, né? Mas a gente passou por essa experiência. Mas eu falo só da construção da figura de autoridade, que é difícil pra uma pessoa nova de qualquer forma, em qualquer público, assim. Sim, eu tive muito esse problema também, de chegar na sala e as pessoas me olharem, alunos adultos olharem pra mim com cara de, então é você que vai me ensinar. Tipo, né? E tem muita gente que é muito aberta, que acha legal, nossa, que legal, minha professora de 20 anos, mas tem muita gente que não, né?
Mas enfim. E aí quando você pega, vamos colocar no contexto do livro, né, que seria, o Snape começou a dar aula ali com, tipo, 21, né, mais ou menos. Ele dando aula com 21 para uma turma, a mais velha teria 17, 18 anos, são pessoas que estudaram com ele, né, tipo, quando ele saiu de Hogwarts, elas já estavam em Hogwarts. Então, Nossa, sim. Sim, então entra um outro fator, que é o fato não só de que você tem dificuldade de impor a sua autoridade pela questão da idade, mas também porque aquelas pessoas te conhecem. E aquelas pessoas talvez tenham visto o Tiago Potter colocar você de cabeça para baixo, sabe? Então, ele tem uma dupla camada de dificuldade de criação dessa autoridade. E aí, nesse sentido, você acaba tendo... E tem que se afirmar, né? Você acaba tendo... Quando você é um professor muito jovem que tem esse problema, você tem duas saídas. Ou você é o professor cool, tipo, que é maneiraço, que os alunos adoram, se identificam. Parte de um traço de personalidade do Snape. Vocês conseguem imaginar o Snape como professor cool? Eu não, e acho que eu nem prefiro, nem quero imaginar. E aí ele foi pro outro lado, que é ser o professor babaca. Ser o professor que tira ponto, ser o professor que não atura atraso, porque essa foi a forma que ele encontrou ali de criar essa autoridade mesmo. Né? E não estou dizendo que é uma forma ok de se criar autoridade, mas eu acho que é um fator que entra aí, né? E o último fator, na verdade, é aqui que entra a questão que eu falei que eu me identifico, na verdade o que eu mais me identifico é isso aqui, que é o fator bullying. O Snape, quando ele era aluno, ele sofreu bullying, ele foi humilhado na escola, ele era agredido, ele era motivo de piada e tal, enfim. E isso, inclusive, atrapalha ele a criar aquela figura de autoridade. E isso foi feito com ele, né, esse bullying, ele foi feito pelos pares dele, pelos colegas de escola. E aí, pensando assim, se ele pudesse escolher, ainda que ele escolhesse, assim, de bom grado, quero ser professor, ele muito provavelmente não gostaria de dar aula para a faixa etária de pessoas que humilharam ele, né? E eu digo isso também com experiência própria, assim, né? Tipo, sendo bem pessoal aqui. Porque eu tive uma adolescência no colégio, assim. A minha experiência com o colégio não foi, tipo, nem 20% do que foi a experiência que a gente vê do Snape, assim. Eu nunca fui agredida fisicamente, nada do tipo. Mas eu nunca fui totalmente acolhida. E até hoje, eu não me sinto à vontade perto de alunos em idade escolar. Eu sempre tive dificuldade de dar aula para adolescente, e eu tenho inclusive dificuldade de dar aula dentro da faculdade, quando eu vou fazer estágio. Porque essa insegurança que você cria ali, tipo, de pessoas que teoricamente são seus iguais, então elas deveriam estar no mesmo nível que você, mas que elas estão, na verdade, te humilhando, isso é uma coisa que é muito difícil de você deixar para trás. Então, você carrega isso com você, né? Tipo, mesmo lá no início da carreira do Snape, eu imagino que, tipo, quando ele começou a criar essa carcaça de professor babaca, ele, tipo, virava as costas e ele ouvia, tipo, as risadinhas. Ele ouvia, tipo, ele imaginava, né, as pessoas comentando dele. Então, isso é uma coisa que faz com que ele, enquanto professor, que deveria ser uma figura respeitada, uma figura de autoridade, se sinta não como um professor, mas sim como um próprio aluno de 15 anos, sabe? Ele meio que regride psicologicamente. Tanto que a forma como ele age com o Harry, por exemplo, é como se eles fossem iguais. Como se ele estivesse afirmando o poder dele o tempo todo, né? Através dos pontos, através de humilhar os outros e tal. Porque é como se ele estivesse lidando com pessoas que estão no mesmo nível dele, tipo de maturidade, né? Mas ele tem um fator, que eu não tô no mesmo nível deles com relação a poder. Então, eles podem rir de mim? Pode rir de mim, mas eu posso tirar ponto. Só um parênteses, não é como se ele tivesse, porque ele ainda tá nessa mesma idade mental. Amiga, não estraga minha análise. Não tô estragando sua análise, muito pelo contrário. Eu acho que isso, agregando a essa análise, e eu parcialmente concordo, mas agregando, eu acho que ele tem o fator de ter uma imaturidade emocional muito grande. Então, assim, porque a minha crítica o ponto de ele, por mais que ele não dê aula, né, por muito tempo, ele deu aula por muito tempo a ponto de conseguir entender que ele precisa impor autoridade até certo ponto na sala de aula. Depois disso passa a ser ensino e passa a ser fazer os alunos aprenderem. E a maturidade emocional dele não permite isso. Ele fica constantemente humilhando os alunos ao longo do ano, ao longo dos 7 anos. Ele falha no objetivo dele, que é fazer isso, né?
Sim. Exatamente, que é o problema que eu tenho com essa cena que ele faz com o Neville, por exemplo. Porque assim, se fosse puramente por você não tá aprendendo nada, você é burro, coloca esse modo coercitivo de fazer ele aprender, que é envenenar o sapo do menino, pra fazer ele aprender, né? Vou estudar, vou ver como que eu faço, vou entender. Quando chega no final e ele consegue fazer a poção, tudo bem que ele foi ajudado. O que é parte do processo de aprendizagem? Então não vai ganhar ponto mesmo assim. Não, eu Isso concordo. é puramente imaturidade emocional, Eu sabe? concordo, mas sabe por que eu acho que ele faz isso? Porque, inclusive, concordando com essas análises que você fez de, tipo, que essa é uma forma de pedagogia coercitiva, né? É que, quando você pega a Hermione, que senta do lado do Neville e cochicha as instruções pra ele corrigir a poção, o Snape não vê uma menina da idade dela que é capaz de corrigir uma poção. Ela vê duas pessoas, dois alunos, né, que estão debochando dele, porque, olha só, ele mandou eu não fazer, aí eu fui e fiz, e agora, olha só, ele vai ficar com a cara no chão, porque o Neville vai conseguir. E é lógico que esse não é o raciocínio da Hermione, mas eu acho que, justamente pela imaturidade emocional dele, é assim que ele lê. E é por isso que ele reage assim, por isso que ele é uma pessoa tão reativa, porque ele não é um professor, ele não é só um professor qualquer sendo desrespeitado, ele é um professor que, quando desrespeitado, se vê regredir e ser humilhado, entendeu? Porque, enfim, existem vários fatores, mas, por exemplo, o fato dele estar confinado na escola onde ele foi vítima de bullying a adolescência inteira e não poder sair desse lugar. E o fato também desse mundo bruxo ser um absurdo que não oferece serviço de terapia para os bruxos, né? Porque a verdade é que tudo isso poderia ser resolvido com uma terapia. Mas não existe isso. Terapia. E ele estraga tanto os alunos pela sua falta de terapia, que ele desenvolve no aluno um medo crônico dele mesmo, né? Tipo, isso é uma das coisas mais inadmissíveis, eu acho, na educação. Que não é apenas um aluno ter medo do professor, que já é uma coisa muito difícil, muito ruim, mas ele ser o pior medo do aluno. E isso é falado pra gente várias vezes do medo pela do narração. Eu acho que até desnecessariamente. Porque, tipo, vai ser mostrado, né? Com a cena do bicho-papão lá na aula de defesa. Mas, tipo, o narrador fica batendo nessa tecla várias vezes. Eu acho que é pra gente ter algum tipo de recompensa quando aparecer o Snape lá saindo do armário. Eu tenho coisa a dizer sobre isso, mas quando a gente chegar lá eu falo. Sim, e ele se torna a personificação dos medos do Neville, né? Porque o que a gente pensa é que o bicho-papão do Neville não é necessariamente o Snape, talvez como pessoa, né? Talvez seja a ideia de fracasso, a ideia de ele estar, enfim, falhando nas aulas, falhando como bruxo, que é uma coisa que é uma insegurança do Neville muito grande. Mas aí, né, o Snape, além de, na aula, acabar com ele, na aula seguinte, que a defesa contra as artes não tem nem nada a ver com ele, ainda vai o Snape lá de novo, né, pra encher o saco do menino. Então, o que o menino faz? Visualiza o Snape como a personificação de tudo que ele teme na vida. Olha que saudável para as crianças. Mas o Snape foi muito desnecessário, muito desnecessário. Quando eu olhei ele na outra... Eu tinha esquecido também dessa parte. Tipo, o que ele tá fazendo? Mencionando enfim, eu vou guardar isso pra uma vada porque convidou o ódio esse cara aqui? Transpirando já. O mais engraçado é que eles entram na sala dos professores e ele tá sentado olhando pro nada, né? Tipo, ele não tá, sei lá, lendo um jornal, nada, Gente, só fala que ele tava sentado. olhando pro nada na sala dos professores. Desculpa, alunos do mundo, é o que fazemos na sala dos professores. É sentar e olhar para o nada. Ai. E sem falar que ele ainda não é só abusivo com os alunos, como ele também é abusivo com os bichinhos. Ai, gente, vamos com calma, né? Eu acho que a gente descobre nesse capítulo uma nova função pros pets, né? Afinal de contas, pra que serve, né? Vou ter um sapo. Ai, que horror! Pra que serve ter um sapo? Pra envenenar de vez em quando. Ai, que ótimo, Luísa Mel. Mas enfim, a gente descobre essa função, né? Porque o Neville tá lá fazendo a poçãozinha dele, e aí ele faz um negócio laranja, aí o Snape fala que vai testar no trevo, né? E muita gente acha que essa cena transforma o Snape no próprio tarado da machadinha, que vai aparecer depois, né? Que horror. No capítulo, né? A Minerva falando. Mas eu acho engraçado que a Hermione tá fazendo a função do Snape, que é ajudar o Neville, né? E ele fica puto com a Hermione por estar fazendo a função que ele deveria estar fazendo, que é ajudar o Neville. Porque aquilo não é uma avaliação. Tudo errado. É uma aula, você tem que ensinar a pessoa a fazer, né? Você não tem que cobrar que ela saiba que esteja pronto já pra avaliar.
É que ainda tem muito também na educação tradicional, só um parentezinho de professora, essa ideia de que o outro aluno ajudar necessariamente é cola, né? Como se um aluno não soubesse fazer sozinho, ele precisa saber fazer sozinho necessariamente, e ele não aproveita nada da ajuda dos amigos. E é uma visão bem educação tradicionalista, assim, que é o que o Snape segue, né? Professor rígido. É uma parada bem antiquada mesmo, né? Uhum. Que não leva em conta outras formas de aprender, né? Ainda mais a gente que é professor de inglês, né? Eu imagino que a Tami também deve usar abordagem comunicativa, alguma coisa do tipo. Os alunos estão o tempo todo interagindo para eles estarem aprendendo um com o outro o tempo todo. Exatamente. Como essa é a minha forma de dar aula, eu acho inconcebível que outros métodos não usem, sabe? A verdade é que a gente tá muito... Eu acho que mesmo quem passou por uma educação mais tradicional ainda tem muita dificuldade de acessar o tipo de pedagogia que é usada em Hogwarts, assim, porque é uma parada muito longe da nossa concepção. Assim, Que pedagogia amada. Não tá nem tendo. Nem existe, Você tá né? sendo generosa. É assim, ai, se formou lindo, vem que dá aula pra mim. Eu acho que talvez, isso. assim, o mais próximo que a gente conseguisse chegar de nivelar as coisas seria pensar, sei lá, na época que tinha palmatória, saca? Sim, Uma coisa assim, tipo, bem antigo mesmo, bem tradicional, né? tradicionalista mesmo, assim. Enfim, eu adoraria continuar aqui nosso assunto sobre educação e falar sobre pedagogia, mas falando sobre o resultado lá do teste do Snape, né, que ele coloca lá a poção na boca do Trevor, eu não entendi muito bem, porque eu tava lendo tanto em inglês quanto em português. O nome da poção é poção redutora, né, ele traduziu pra redutora. Eu talvez teria traduzido pra encolhedora. É shrinking, Aliás, né? nem sei, Shrinking porque solution, em inglês é shrinking solution. A poção não parece que ela diminui a coisa, parece que ela faz a coisa reduzir a um estágio anterior à vida. Eu não entendi, porque o sapo vira um girino. Sim. Ele deveria só A encolher? impressão que dá é que vai virar um sapinho, né? E ele vira um girino. Mas eu acho Eu não entendi, que é uma poção rejuvenescedora. talvez seja um recurso narrativo, né? Pra demonstrar que ele diminuiu. Talvez não seja necessariamente a ver com a idade que ele ficou jovem. Não sei. Ah, então é como se a palavra girino lá fosse só uma outra forma de dizer um sapinho. Pode Tipo, ele ser. ficou do tamanho de um girino. Porque ela não fala pode como, ser. ela não fala como um girino, ela fala ficou um girino, né? É. Mas, enfim, eu sempre pode imaginei que era uma comparação e não literal. Posso ter lido errado Até só porque pra imagina, né? enviesar. Você ter Eu sempre imaginei um girininho. uma poção na pra mão, rejuvenescer ia ser maravilhoso. Pra muitos bruxos aí não iam precisar tomar. Como é que é? Mas com certeza existe, Sangue né? de inocente. Mas Porque existe, a eles poção. tomam no quarto livro, No quarto o livro Fred e o eles George usam tomam. Ah, é verdade. É. Pra ficar velho, né? Então, com certeza existe o contrário também, né? Deve depender de como. Às vezes é a mesma poção e faz de forma diferente, sabe? Sim. Você bota o age gap assim na poção, você seleciona a idade. E pra fazer a poção, então, como a gente falou, a Hermione ajuda o Neville, né, a transformar o trevo num girino. E essa ajuda dela foi ela sendo legal e querendo ajudar o Neville? Ou foi ela querendo de novo mostrar que ela sabia fazer as coisas melhor do que todas as pessoas? Acho que é um pouco dos dois. Eu não acho que a Mas Hermione mais querer tenha, ajudar. tipo, uma parada... Eu não acho que ela tenha um raciocínio de, tipo assim, eu vou fazer isso porque eu vou mostrar que eu sou foda. Mas eu acho que ela gostaria dos louros, assim, sabe? Tipo, Mas que o com Snape não certeza. deu, mas, tipo assim, se ela ajudasse, porque ela é Não, legal. sim. E aí o Snape virasse e falasse assim, nossa, parabéns, Hermione, olha só, você é sensacional. Ela ia ficar, tipo, meu Deus do céu. Mas eu não acho que ela faz com a intenção de ser vangloriada, assim. Tanto é que na próxima aula, né, ela levanta a mão, acho que pra responder alguma coisa do Lupin, o Harry que responde. Isso. Aí ela fica, tipo, puta que ela não pôde responder. Mas Sim, amada, é verdade. calma. Eu acho que ela fica meio, Deixa os tipo, outros brilharem também. decepcionadinha, assim, né? Porque não é que ela quer se mostrar, mas é porque ela gosta de mostrar que ela sabe pro professor, na verdade, não pra... Ela tem aquele monte de conhecimento e ela gosta de colocar, né, Sim. para as pessoas. Olha só tudo que eu sei sobre as coisas. Mas eu não sei, eu acho que nesse caso ela realmente estava tentando ajudar o Neville, assim. Porque eu acho que em qualquer lugar, consciente ou inconsciente, ela não deve esperar muitos louros na aula de poções, né? O tempo todo é patada, né? Mas eu acho que ela é uma pessoa que não desiste, né? Ela é resiliente. Resiliente na mostrância. Resiliente pra cacete, gente. Coitada. Nossa, imagina, se um dia o Snape elogiasse ela, acho que ela ia, sei lá, ia ser o patrono dela. Nossa. Nossa, sim. O dia que o Snape falou que eu não sou tão ruim assim. Que você tá na média. É. O bicho-papão dela é McGonagall falando que ela é ruim.
E o Patronus nem falou que ela é boa. Vida acadêmica. Ai, ai. Falando nela, né, a nossa linda deusa, que mais uma vez é chamada de Mione aqui nessa tradução, ela tá muito suspeita, né, gente, nesse capítulo, nesse livro. E parece que tem alguém Cheia de observando mistérios. que Mione está suspeita. Sim. Mal acabou, né, a aula, a Hermione já dá uma sumidinha ali. E a gente chega no nosso momento, né? Onde está a Hermione? E esse momento que vai se repetir ao longo do livro. E aí tem um momento aí que quando ela meio que dá uma desaparecida, quem repara é o Rony, né? E aí quem shippa pira, né? É loucura. Eu não uso Olá. esse tipo de droga, acho muito pesado. RH. Eu acho ótimo que só o Rony repara. E o Rony está, inclusive, obcecado. Mas é interessante que no livro, a forma como o texto é descrito é mais legal do que no filme. Que no filme parece que ela meio que surge, né? Eles olham, ela tá lá, depois ela não tá. E no livro descreve mesmo, né? Que ela tá vindo de um lugar distante, escondendo algo nas vestes. Já tem esse foreshadow aí. E eu acho Olha bem aí. legal. É muito bom a forma como é construída no livro, né? Ela sai por uma porta e entra pela outra. Ou então eles estão falando com ela, tipo, lá atrás e ela já aparece lá na frente. É bem mais legal do que, como você falou, né? A cena do filme que eles só olham pro lado e ela se materializa, assim, como se ela tivesse aparatado em Hogwarts. Sim. Mas essa obsessão, essa constante, né, do Ron sendo a pessoa que repara no desaparecimento da Hermione, nesse comportamento esquisito, fica a pergunta, né? É o amor? Eu acho Olha aí, que seria aí o Eu nosso acho que foreshadow já pro momento. o primeiro momento do Rony mostrando que ele presta atenção nela, mais do que o Harry, que inclusive toda vez que ele comenta, mas a menina tava aqui, ela tava ali, o Harry. Silêncio do Harry. Ele nem responde, ele nem O fala Harry, nada. tipo, não tô nem aí, Tá lá, caguei. tipo, sei lá, caguei pra Hermione. Tá preocupado com a própria bunda dele, que pode ser morta a qualquer momento por um assassino fugitivo. Exatamente. Então eu acho Não, o Harry tá que preocupado em é se o provar. amor. São as duas coisas, em sobreviver e se provar pro Malfoy. Pronto, falei. Masculinidade tóxica. Mas ele melhora, né, gente? Vai tentando, né? Ai. Mas falando nessa questão da Hermione aparecer e desaparecer, das coisas, enfim, ir de um lado e pro outro, tem um momento que a bolsa dela quebra, corta, sei lá, e aí ela tem muitos livros e o Ron fala, né? Ele tá tão obcecado que ele sabe até quais são as matérias dela. No tal dia, ele fala assim, mas você nem tem essa matéria hoje? Ela, é mesmo, devo ter me enganado. Aí eu fico assim, será que ela realmente se enganou? Ela tá ficando doidinha já desse negócio de dar conta de tanta matéria? Ou ela tá fazendo ali a linha da fingida? Eu não acho que ela tá sei, meio confusa. Acho que ela tá meio já bem exausta, sabe? Bom, é a primeira semana ainda, né? Mas, tipo, eu sempre achei que ela podia estar com os livros até pra estudar. Porque, mesmo que ela não tenha as matérias, ela não tem tempo, né? Então, ela precisa estar sempre vendo ali o que aconteceu na aula pra poder saber. verdade. Ela fica já com os livros tudo na bolsa. Sim, acho que faz Imagina a sentido quantidade de também. tarefa que ela não tem, né? Ela deve dormir o quê? Bem menos e ela deve sentir muito mais fome, né? Porque ela ganhou horas no dia. O dia dela não Sim. tem mais 24 horas. Mas será se a Hermione não usa o vira-tempo pra dormir também? Porra, Você se vê não as usa, é aulas, burra, voltam né? um pouquinho. Mas eu acho que o corpo precisa de mais sono, entendeu? Acho que não adianta muito você usar sim, o mas vira-tempo entendeu? pra dormir, eu acho. Você chega às 10 horas pra dormir. Aí você volta 2 horinhas, vai deitar às 8 pra dar aquela garantida. Entendeu? Eu faria isso. Mas será que funciona pro corpo, pro metabolismo? Você dormiu o que você precisava? Sim, você Não. dorme. Não sei, calma. Eu não sei se é uma matemática tão simples assim. Sabe? Não sei De também. tipo. Eu falei aqui porque eu... Eu acho que talvez seja um pouco mais complexo, assim, do que simplesmente colocar 2 horas a mais de sono. Porque senão seria muito fácil. E se a Hermione não tá fazendo isso, ela é burra. Porque, gente, pelo amor de Deus. Primeira coisa que eu ia fazer com vira-tempo era dormir mais. Exatamente. Porque a questão tem né, na viagem de tempo em Harry Potter, tem 2 pessoinhas. A pessoinha que tá num lugar e a pessoinha que tá no outro. Então, essa pessoinha que tá no lugar vai até a cama, volta 2 horinhas e dorme lá na cama mesmo. Enquanto a das 8 tá fazendo a outra Mas coisa. ela que ia a ver o pessoa que próprio tava corpo fazendo. o próprio segundo corpo dela. Não é legal ela interagir com o próprio corpo dela, né? Não, ela não ia interagir, porque ela voltou pras 8 que ela não tava lá. Ai, gente, muito complexo, não sei. Nossa, mas aí realmente fica mais complicado de ela se achar ou coisa do tipo, né? Enfim, vamos deixar pra falar um pouquinho mais sobre a dinâmica de como funciona
essa volta no tempo e se dá pra dormir mais usando o vira-tempo, adoro. Quando a gente for falar sobre isso lá no Segredo de Hermione, que tal? Isso, Tudo melhor. bem, só acho que soninho seria ótimo. Não, seria Mas com maravilhoso, certeza, realmente. Se eu pudesse também. O snooze, né? Como é que é? A soneca a pestana do celular não é apenas ganhar mais 5 minutos de sono, mas você poder ganhar várias horas comprimidas. sim. Exatamente. Perfeito, é a pestana dos bruxos. Mas enfim, Hermione está exausta. Então, gente, chega de falar de professor abusivo, vamos ter boas experiências de sala de aula agora, né? Porque agora é o momento de entrar ele, o nosso professor, né? Que sabe ensinar as coisas direitinho. Professor Remo Lupin, pode entrar. Melhor aula de defesa contra essas trevas. Assim, eu até prefiro poções a matéria do que defesa contra as trevas, mas a comparação da aula em si, de como uma aula funciona e a outra, não tem nem como É competir. subjetivo, né, gente? Aquelas não. Gente, é que a gente nunca tinha tido uma aula de defesa contra essas trevas decente até esse momento. Sim. Não, Pensem, essa é a tenho- primeira aula decente que o menino coitado tem em 2 anos de escola já. E eu tenho questões com essa aula que a gente vai discutir depois, mas, pô, não tem nem comparação, né? A aula é muito boa. É muito. Ela é exatamente o que Defesa contra as Trevas se propõe, né? De ser uma coisa dinâmica, de ser uma parada, tipo, de ação mesmo. Inclusive a narração diz, né, que quando o Lupin anuncia que vai ter uma aula prática, o Harry estranha, tipo assim, uma aula prática? A gente nunca teve uma aula prática, a não contar por aquele fiasco que foi a aula lá do Lockhart com os diabretes. Mas eu fico assim, minha gente, não é possível que em 2 anos de aula você nunca teve uma aula prática de defesa contra as artes das trevas. Tipo, como é que eles vão aprender lá o Petrificus Total, aquelas azaraçõezinhas que eles usam, que supostamente eles aprendem nos primeiros anos. Sim. Não faz Então, muito eles devem sentido. aprender na teoria, né? Eles não devem ter muita Tipo, prática. Eles não aprenderam um feitiço que seja. Eu acho que Já estou talvez a diferença aí seja, tipo, que o Lupin faz quase como excursão, assim, sabe? Então ele muda, inclusive, o cenário da aula. Então talvez tenha a ver com isso, assim, tipo, de que eu não acho que eles nunca tenham usado magia dentro da aula de defesa contra as trevas. Acho que eles nunca tiveram uma aula que fosse de fato, tipo assim, só imersão, sabe? Tipo, vamos colocar vocês, tirar vocês da sala de aula, colocar vocês, tipo, em campo, e aí vocês vão agir de fato e tal. Acho que talvez seja isso. Ah, mas eu não sei, assim, eu não... Agora, de cabeça, eu não vou lembrar, me corrijam, mas eu não lembro de nenhuma descrição de aula de defesa contra as trevas no primeiro livro. Não, então, a gente nada... não tem. E se tivesse algum tipo de ação, alguma coisa dos alunos usando os feitiços, seria colocado. Eu acho que não tem mesmo, assim. Acho que o Quirrell só ficava lá tagarelando, falando de iguanas. Será, gente? A cena da iguana. Eu lembrei agora. Não, e é muito louco, porque, tipo assim, eles vão de 0 aula pra um bicho-papão, e aí de bicho-papão pra maldição imperdoável. Tipo... Pode voltar pra teoria total, né? Gente. De novo, alguém coloca um currículo decente, alguém formado em pedagogia, pode ser trouxa mesmo, pra trabalhar em Hogwarts, qualquer pessoa, Aí. qualquer um. Achei minha vocação no mundo bruxo. Vai ser desenhar currículo Nossa, de educação de Hogwarts. boa sorte. I volunteer. É um trabalho fadado ao fracasso. Ai, não vejo assim. Mas por falar em fracasso, tem um momento nesse capítulo, né, quando eles estão indo para a aula, antes da aula iniciar e tal, em que eles falam, a narração, né, fala sobre o Filch e se refere ao Filch de uma forma muito bizarra, que eles chamam ele de um bruxo frustrado. E em inglês eu acho que é até pior, porque fala a failed wizard, né? E eu acho isso uma descrição tão injusta pro Filch, porque assim, eu não vou ficar passando pano pro Filch, não, porque tudo tem limite. Mas, gente, o cara não tem culpa de ter nascido, sabe, aborto. Aborto não, é malogro, né? Quando você fala fracasso, parece que é culpa dele, né? Sei lá, Sim, que parece que ele é, tipo, um bruxo que não deu certo. Ele falhou na missão, né? Assim. Assim, a gente fala que tem preconceito do Draco com o Hagrid, os Malfoy, não sei o quê, mas a narração não é nada, assim, nada de generosa com muitas outras diferenças que a gente vai encontrar, né? Tanto a questão da gordofobia lá dos Dursley, quanto a questão aqui dos malogros, a narração às vezes pega muito pesado. Mas a questão é que a narração, eu acho que de Harry Potter, de todos os livros, ela tem sempre um viés da visão do Harry. Então, assim, eu acho que ele via
o Filch como um bruxo frustrado, Sim. sabe assim? Como um bruxo falho. Ele tinha essa coisa de, por exemplo, o próprio narrador falar que o Snape favorecia a Sonserina. As coisas É que o muita narrador fala não percepção são dele, tão né? confiáveis, porque eu acho que ele fala o que o Harry pensa, Sim, não necessariamente o que tá acontecendo imparcialmente, sabe? sim. E nesse caso do Filch especificamente, a percepção do Harry do que o Filch vem por meio de uma visão, inclusive, preconceituosa do Ron, né? Porque é o Ron que explica pra ele o que o Filch é quando ele encontra aquela carta do Feitiço Expresso. E o Ron fala, tipo assim, ele ri e fala, não é engraçado, então por que você tá rindo, seu bosta? Sabe, tipo, hã? E aí Sim, e ele sim, fala amigo. o que ele é. Então, eu acho que o Harry, e principalmente por o Filch não ser uma pessoa agradável, ele não olha pra aquilo de forma crítica, né? Tipo assim, realmente, ele é um fracasso, tá? E ele não para pra E reavaliar pelo isso. fato de ele não conseguir fazer magia nem com aquilo, né? Acho que daí vem a ideia de que o Harry imagina ele como sendo um fracassado. Ou um frustrado. Enfim, é muito... E falando em coisas escrotas, né? Olha só quem bateu o seu ponto aqui com a gente. Tava demorando ele, Pirraça, né? O Poltergeist. Para Sim. a alegria de ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém fica feliz quando essa Mas ele coisa veio aparece. aqui pra quê? Pra jogar uma bomba de foreshadow pra gente, sem a gente perceber, quando ele tá zoando o Lupin, né? Que ele chama o Lupin, em português, de... Como é que é? Louco Lobo Lupin. Louco Lobo Lupin. Isso. Eu fico vendo, gente, como é que ninguém percebeu isso antes, não é mesmo? Tudo aí já Sim, tava até pronto porque- pra gente. Bom, o fato de o Pirraça existir na escola, né, desde sempre, faz com que ele provavelmente tenha convivido com os marotos. Então, ele deve ter visto eles perambulando pelo castelo, né, depois do horário e tal. Vocês acham que o Pirraça sabe que o Lupin é lobisomem? Eu Então, acho. eu não lembro. É mencionado de alguma forma Não. que o Pirraça parece tratar o Lupin especificamente com um pouquinho menos de respeito do que ele trata os outros professores. Então, eu acho que tem uma possibilidade. Acho que existe uma possibilidade, sim. Acho que não é confirmado nos livros, né? A gente não sabe sobre isso. Mas eu acho que existe uma possibilidade justamente por ele circular no castelo dessa forma. E ele com certeza reteria essa informação por ordem do Dumbledore, né? Porque o Dumbledore é a única entendi. pessoa que ele respeita, assim, que ele não desafia. O que eu ia argumentar, mas enfim, já estou satisfeito, é que, por que então ele não sairia espalhando pra todo mundo, né? Aí você falou, porque o Dumbledore provavelmente ia falar, você não fale disso. Eu acho que é isso. Mas você se contenha, menino. Mas eu acho engraçado que, aqui, falando sobre a tradução, né? Em inglês é Loony Loopy Lupin, que ele fala. E eu acho que, talvez, ao invés de usar lobo, ali podia ter sido um pouco mais feliz e ter colocado alguma coisa relacionada ao apelido dele, que é Aluado, né, em português. Alguma coisa como Luado, ou algo assim, não sei. Ou só aluado Poderia. mesmo. Tipo, poderia ter colocado aluado. É que eu acho que ela tentou manter a mesma literação, né? Que Lune, que é de doido, Lupe, Lupin. Uhum. Então ela manteve louco, lobo, Lupin. Ela tentou manter o jogo de palavras. Mas de fato ela deu um spoiler, né? Que não precisava ter no original. É porque em inglês ele meio que ele dá uma cutucadinha no spoiler, mas ele não entrega. Em português ele entrega bem mais a questão do logo. Mas assim, falando sobre o nome, né? Porque é muito óbvio, só não viu quem não quis que o Lupin era um lobisomem, né, gente? Porque vejam aí o nome dele, né? Lupin. O nome dele é tem a ver- que lobisomem significa lobo. lobo. Basicamente. E o primeiro nome dele, que é Remus, né? Que é Remo, lá da história de Rômulo e Remo, que mamaram na loba. Só não viu Ele quem não nasceu fadado, né? Tadinho. Exatamente. Antes de ser mordido, ele já tinha esse nome. Já estava escrito. Mas o Lupin, o fato de ele ter vivido com os marotos, provavelmente deu muita experiência pra ele de como lidar com pirraça, né? Porque ele sabe exatamente o que fazer. Ele fala, inclusive, pessoal, olha aqui que eu vou ensinar uma coisa pra vocês. É um feitiço muito útil. Aí eu fico, meu Deus, ele vai ensinar um feitiço muito útil. É um feitiço que joga chiclete de uma fechadura numa pessoa. Aí eu fico assim, ok, né? Então tá, vamos ver como é que os alunos vão achar isso muito útil. O que eles vão fazer? Vão ficar atacando uns ao outro com chiclete. Não é possível que o feitiço faça só isso, ou né? pode ser um feitiço de, sei lá, tô imaginando aqui agora, tá? Surgiu a brisa nesse momento. É um feitiço de
revidar, sabe? O que a pessoa estiver fazendo voltar contra ela. Seria um feitiço muito divertido, aliás, de saber. Porque, tipo, ele foi o Pirraça que colocou o chiclete. Sim, ele que tava E aí- tampando. Aí você faz esse feitiço, o que a pessoa estiver fazendo vai voltar contra ela. Uhum. Eu trouxe esse feitiço aqui porque ele é uma das coisas que eu, como, né, entusiasta de RPG, sempre me questionei, por incrível que pareça. Né? Esse feitiço, né, que é o Ediose ou o Adiwasi, porque assim, a gente sabe que existe o feitiço convocatório, que é o Akio, né? Só que junto com o feitiço lá no quarto ano, quando ele é ensinado o Akio, eles também ensinam o feitiço expulsório. E a gente nunca soube o nome desse feitiço expulsório, que é um feitiço que tecnicamente faz você fazer uma coisa aí de um lugar para o outro. Ao invés de você chamar a coisa para cá, você manda uma coisa para lá. E Sim. parece-me, pela etimologia do nome, o Wadiwasi, né? Parece que ele tá dizendo Wad, que é tipo um pedacinho de goma, Vasi, que é tipo vá a tal lugar, em francês. Vas e um Y, né? Então, as pessoas acham que se você mudar a radical desse negócio, né? Vad coloca outra coisa, você pode fazer essa coisa ir para outro lugar. Como se esse fosse o feitiço expulsório. Mas não sei Interessante. se procede. Faz mais sentido do que a minha brisa. Tô pensando aqui, eu não sei se eu tô viajando, me corrijam, mas é porque eu acabei de lembrar disso. Existe um feitiço que é o expulso. Não é esse que é o feitiço expulsório? Não, eu acho que esse é um feitiço pra empurrar, em geral, assim, empurrar com força em direção a alguma coisa. Mas o que eu chamo de feitiço expulsório é você apontar a varinha pra coisa e esse objeto ir para tal lugar, entendeu? Independente de só fazer ele ser empurrado, arremessado pra algum lugar. Entendi, mas eu tô falando assim, o feitiço lá que eles estudam no quarto ano, não é o expulso? Não, ele não é nominado, eu tenho certeza. Ah, entendi. O que no jogo do Harry Potter, eles ensinam que, tipo, tem o Accio e tem o Depulso. Mas ele também só serve pra empurrar as coisas, não é pra fazer ela ir até algum lugar. Entendi. Mas enfim, se você sabe qual é o nome do encantamento do feitiço expulsório, comenta aí com a gente. Eu sou muito interessado por esses negócios de feitiço e latim, enfim, tudo isso, e eu vou adorar comentar com vocês sobre isso. Mas de qualquer forma, né, o Lupin consegue abrir a porta lá do Pirraça que o Pirraça tenta impedir e eles vão para a sala dos professores, né, como disseram, uma aula em campo praticamente. Porque eles vão exatamente no habitat do que vai ser o assunto dessa aula, que é o bicho-papão. Professores de Hogwarts, o que comem? Onde vivem? Inclusive, a Tami fez um comentário lá na pauta que eu achei muito bom, que é o fato de que a sala tem, tipo, os móveis todos desparalhados. Como se eles pegassem, tipo, os móveis que estão mais ou menos dos lugares e fossem jogando lá na sala dos professores. Não existe nenhum tipo de valorização categoria da completamente classe. renegada, sabe? A gente fica com o sofá velho, entendeu? Fica lá. A gente só quer sentar e ficar olhando pro nada. E aí o sofá ainda tá velho, cara. É isso aí. É o que tem. Os professores têm os seus escritórios, né? Realmente lá é uma área de socialização e provavelmente os professores não gostam muito de socializar. Mas a gente tem uma cena no segundo livro, né? Que vários professores estão meio que juntos lá, né? Quando o Lockhart vai ser desmascarado. Eu não entendi por que tava tão desocupado assim. Será que é por causa do bicho-papão em si? Talvez o horário, não? Eles estão em aula? Pelo horário. Uhum. Pode ser também, né? Todo mundo em aula. Tá só o Snape olhando Só o pra Snape que parede tava lá. esperando a oportunidade perfeita Não, pra ele humilhar. tava lá esperando, assim, o tipo, Neville. no meu roteiro eu tenho que falar de alguma coisa às 9h30. Vou ficar aqui sentado esperando a galera entrar. Ele tá lá só pra avisar o Lupin o quanto que o Neville é burro e imprestável. Mas, tipo, o que é mais legal é que o Snape tá aí justamente pra mostrar o Lupin como esse contrário, né, de certa forma, a essa postura. Porque quando o Snape, né, aproveita a oportunidade que nem tinha, na realidade, pra humilhar o Neville, o Lupin fala, não, eu acho que ele vai se dar muito bem, sim. Aí o Snape só aperta os lábios assim e vai embora com as suas vestes esvoaçantes, dando um giro Ai, gente, bem fechativo. Sim, mas eu acho exatamente que é um recurso narrativo, o Snape tá aí nessa hora. Que é com justamente pra certeza. contrastar e pra mostrar, assim, olha como o Lupin é completamente oposto com os alunos em termos de respeito, de método e etc. Inclusive os dois, o capítulo anterior e esse capítulo, eles são construídos justamente em contraste de professor, né? A gente vê 2 aulas no capítulo anterior, em que a gente tem uma pessoa brincando ali com a morte, com a ideia de morte de um aluno, de forma manipuladora e tal, e um outro professor que meio que quase mata um aluno, né? Tipo, ameaça a vida de um aluno, mas de forma
não intencional ali e tal. E que são... Inclusive a gente falou sobre como que são 2 professores querendo impressionar nos seus primeiros dias de aula, né? E aí nesse capítulo a gente vê um contraste de novo aqui. E é legal ver também que, tipo, o Snape é um professor que essa é a primeira aula dele esse ano, mas ele já dá aula pra eles. Então ele não tem essa coisa, tipo, de fazer a primeira aula teatralizada. Tipo, como ele teve na primeira aula lá do primeiro ano. Que ele tem aquele discursinho. Ele faz uma poesia, isso. né? Ele recita a poesia dele lá da... Amo. Imagina o Snape sentado no jeito de escrever esse negócio. Que inferno. O Mas Snape não tá rimando. de boininha, assim, hipster, sabe? Com um cafezinho. E a gente tem o Lupin, que também tá na mesma onda do Hagrid e da Trelawney de ter uma primeira aula de impacto, né? Pra, tipo, impressionar os alunos, assim. Uhum. E que impacto, né? Sim. Porque é nessa primeira e tão guardada aula de defesa que a gente vai conhecer o tal do bicho-papão. E a gente vai ter uma explicação, né? O Luiz vai trazer aqui pra gente um pequeno trecho explicando sobre o que é o bicho-papão. E aí, pessoal da Casa Elefante, tudo bem? Sou eu, Luiz, e hoje eu vim falar um pouco sobre os bichos-papões no universo da J.K. Rowling. O bicho-papão é um bicho metamorfo que muda de forma, né, dependendo do que mais assusta a pessoa que a encontra. Normalmente, a gente sabe da presença de um bicho-papão porque eles ficam sussurrando, batendo, sacudindo, arranhando o lugar que eles estão escondidos. Eles gostam até de espaços que sejam mais confinados, mas... tem um mais, sim. Eles também eles podem ser encontrados em florestas e lugares escuros. O bicho-papão nunca está e nunca esteve verdadeiramente vivo, assim como um poltergeist. É um dos estranhos não seres. E assim, a melhor forma de você se livrar de um bicho-papão é utilizando um feitiço ridículos, que derrota o bicho-papão. Ele pode ser bem complicado, porque assim, ele envolve transformar a criatura em uma figura engraçada. Ele quer que você acabe com esse medo. Imagina terminar com essa criatura que tá ali te enchendo de medo e fazer um feitiço pra ela virar algo engraçado, pra que sua risada seja tão alta que possa espantar o bicho-papão. É pra isso que serve, e a risada alta que espanta. Já no mundo real, entre muitas aspas, um bicho-papão é uma criatura do folclore inglês malévola que habita campos e pântanos. Outros nomes deles são Bug, Bugbear, Buggy, Bogan, Bogeyman e Bogle. Provavelmente todos derivados do inglês antigo, Puckle, irlandês, Puka e galês, Bug. Mas ele é escrito BWG, é bem confuso, então eu não sei se a pronúncia está certa, gente. Mas é isso que eu tinha aqui para trazer de informações sobre os bichos-papões. Cuidado e olhe debaixo da sua cama, vai que tem um aí. Beijinho, gente! Então quer dizer que um bicho-papão ele é um metamorfo? Porque sabe quem não sabe disso? Ela mesma, ali é o Wyler, que traduziu, gente. Não, para, um momento muito importante desse episódio. É a gente fazer o maior Arrelia, talvez, de todos os tempos. O Arrelia Amor. O Arrelia para Roll Them All, que é a tradução de Shapeshifter da Lia para transformista. O bicho-papão é um transformista. Não basta o bicho-papão estar no armário, mas ele também é um transformista. Então fica aí a dica. Se você não sabe qual é a verdadeira forma de um bicho-papão, é o Pablo Vittar. Ai, que horror. Bom, a gente vai ter de fato o Snape Drag nessa cena, né? Então, assim... Sim, a gente vai ter de fato um bicho-papão transformista, né? É verdade. Esse é o capítulo mais queer, gente, de toda a Arrasou! saga. Eu adoro! Mas é muito legal essas informações que o Luiz trouxe sobre, né, as origens que vão servir como base para a JK desenvolver essa figura do bicho-papão. Que é muito interessante, né, gente? A ideia de você ter um ser que, pra assustar, como ele é uma coisa indefinida, né? Cada pessoa tem a sua ideia do que te dá medo. Ele justamente se mostra daquela forma que vai te assustar, né? Sim. Porque assim, tanto a ideia do bicho-papão em português, né? Quanto do boogeyman e essas outras palavras que o Luiz falou, é sempre um bicho, né? É uma coisa assim, indefinida. Então, automaticamente a gente realmente vai associar como você vê uma coisa que te dá medo. E é muito legal essa... É legal, inclusive, que ela faz quando ela constrói o bicho-papão dessa forma, ela aproxima da nossa cultura, na verdade é meio que uma cultura geral, assim, né? Que tem a ver com os medos que a gente tem, principalmente na infância, de lugares escuros, né?
E tanto que a gente sabe que o bicho-papão, ele não esconde só em armário, ele esconde, tipo, vão embaixo da cama e umas coisas assim. Então ela meio que aproxima esse medo, desse medo que a gente tá ainda desconhecido, né? E que é um medo meio que comum, assim, a todo mundo. E já foi abordado em várias situações da cultura pop, né? Eu vejo agora um paralelo muito grande com Monstros S.A., né? Monsters, Inc. E eu acho legal que também tem a questão do elemento da risada, né? O Lupin diz que o bicho-papão, ele é derrotado pela risada, só que a risada tem outro papel no Monstros S.A., que é bem interessante. Inclusive, falando na questão da risada, eu queria falar um negócio que eu acho muito legal, que é o feitiço, né? Que é usado para derrotar o bicho-papão, que é o Ridículos. Que a origem da palavra latina é... A origem da palavra latina é muito próxima da gente, do ridículo, e pro inglês também, que é o ridiculous. Mas a questão é que, originalmente, a palavra significa aquilo que faz rir, né? O que causa o riso é o ridículo. E eu acho muito engraçado que essa palavra ela se tornou pejorativa tanto no inglês quanto no português. Não sei se em todos os idiomas, né? A palavra ridículos se adaptou, mas enfim. É muito engraçado, porque se você para pra pensar, por que virar pejorativo necessariamente o rir? Será que a gente realmente sempre ri do outro? E isso é uma construção muito universal, assim. Eu acho muito legal. Eu acho muito interessante o paralelo com, de repente, a palavra risível, né? Que é justamente isso, significa o que te faz rir. Só que se você diz que uma coisa é risível, geralmente ela vai ser utilizada de uma forma pejorativa também. Sim. Né? Alguma coisa que, enfim, não é digna. Exato. Então, aquilo que faz rir é necessariamente ruim. Aí tem muitas discussões que dá pra fazer sobre o humor, sobre como que o humor chega nas pessoas. Eu acho muito legal que essa palavra seja... Qual é o limite do humor e do que você ri e o que isso diz sobre você, sobre sua cultura e etc. E eu acho legal que é uma palavra engraçada, né? Que faz você... Talvez você pronunciar a palavra já meio que dá um pouco do que você precisa pra produzir o pensamento, né? Que é pensar numa coisa ridícula, então já ajuda, né? Eu sei que a gente não pode falar dos filmes. Pode. Mas eu adoro essa fala do Draco, que eles estão lá, ridiculous, aí o Draco fala, this class is ridiculous. Sim, é muito boa esse essa cena. Trocadilho, por exemplo, que causa essa diferença, né? Não, eu não sei qual que é o peso da palavra ridículo onde vocês moram, mas aqui é bem forte. Se alguma coisa é ridícula, é tipo, nossa, que pessoa sem valor, isso é pessoa ridícula. Sim, exatamente. Uma atitude ridícula. E eu acho que quando eu aprendi o significado de ridículo, eu tentei na minha cabeça não tornar mais tão ruim quando alguém chama alguém de ridículo. Mas eu ainda vejo um peso muito forte nas pessoas. Eu falo, gente, acho que eu que fiz errado, né? Porque a palavra, ela existe independente de mim. E no mundo, ela significa algo horrível. E é muito doido porque, tipo, pra mim, pessoalmente, é uma palavra que não tem tanto peso. Mas na minha família, pra minha avó, pra minha mãe, você falar que uma pessoa é ridícula é um dos piores xingamentos, assim. É igual, tipo, falar que a pessoa é desgraçada, porque ela não tem a graça divina. É, tipo, nesse nível, assim, sabe? Bonito, isso é verdade. A pessoa ser desgraçada é quase, tipo, excomulgada, assim. Sim, a gente usa desgraçado de uma forma muito longe das origens, né? E hoje mesmo eu tava conversando com a minha avó, eu falei, se falar desgraçada, ela falou, não fala essa palavra perto de mim. Eu lembro que Tipo, eu não podia falar várias palavras, né? Quando tinha um background mais religioso. Eu não podia falar coitado, não podia falar bacana. Tudo por causa da origem da palavra, de onde ela veio. Que loucura, né, gente? É muito doido realmente como que, no caso de ridiculous, né, como que a palavra vai adquirindo outras conotações, né? Ganhando e perdendo sentido e se tornando uma coisa que a gente não tem muito controle até sobre, assim. E eu gosto como o Lupin meio que ele vai fazer, ele chama, né, pra começar o Neville, e ele vai guiando o Neville bem direitinho, como um professor tem que fazer, né, o que ele tem que mentalizar, ele dá as ideias, e ele Sabe qual é o nome disso, Snape? Didática. Tanto é que eu me surpreendi que o Neville conseguiu de primeiro fazer uma coisa, né, tipo, quem diria? Olha aí, nas mãos de um bom professor, o que não dá pra gente fazer? Fica a dica, sociedade, valoriza nós. E aí, quando o Lupin, né, vai fazer dar essa aula de didática dele, ele pergunta, né, quem que é o bicho-papão do Neville. E o Neville fala muito claramente, né, que é o Snape. E eu vim aqui com mais... Hoje é só um perfex.
tá? Nesse aqui é só um perfectzinho rapidinho. Essa sala já está fedendo a veja já, Larissa. Não, mas na verdade, o que eu queria dizer é que, tipo assim, eu não vou defender o fato do Snape ser coisa, não. Mas é porque existem determinados momentos na série, igual eu falei, questão lá de como se fala sobre a forma como o Snape privilegia a Sonserina, né, essas coisas assim. Que eu acho que, às vezes, falta a gente, tipo, lançar um olhar um pouco mais complexo sobre as coisas. E aí, normalmente, essa cena ela é muito apontada como uma forma de mostrar que o Snape era uma pessoa horrível porque ele era o bicho-papão de um aluno. E apesar de eu Que concordar... não deixa de ser verdade. Ok. Não, e é verdade. Mas apesar de eu concordar que, de fato, a forma como o Snape lida com o Neville é absurda, né? A forma como ele coage o menino dentro de sala, né? Eu acho que às vezes falta ler isso de uma forma mais profunda, porque eu não acho que o bicho-papão do... Mas aí é uma viagem minha, tá? Vocês podem dizer se faz sentido ou não. Eu não acho que o bicho-papão do Neville seja, de fato, o Snape. Porque o bicho-papão, a gente vê ao longo da história que ele muito raramente é uma representação literal do maior medo da pessoa, né? Então, tipo assim, Sim. o maior medo do Lupin, por exemplo, não é a lua. Ele é o efeito que a lua tem sobre ele. Porque ele tem uma história de trauma com o efeito da lua, né? O medo do Harry, isso é uma coisa que é até falado no livro, o medo do Harry não é o dementador, é o medo em si, ele tem medo de ter medo, o medo de ser fragilizado ali daquela forma. E eu acho que até o medo do Rony, que é a aranha, ele parece ser um medo mais literal, mas eu acho que ainda dá pra dar uma abstraída, assim, e pensar que talvez isso fale mais sobre a relação dele de quebra de confiança com os irmãos, porque foram os irmãos que transformaram o ursinho de pelúcia dele numa aranha, né? E meio que isso teria a ver com essa quebra, né? E ele teria medo justamente... Eu acho que tem a ver até com trauma mesmo, né? O do Ron. Sim, tipo, sim, com trauma. O trauma do susto e tal, a ver com a insegurança que ele sentiu naquela hora, né? E nesse livro, a gente tem lá no final do livro, quando eles estão fazendo as provas, a gente descobre que o bicho-papão da Hermione é também um professor, né? Que é a McGonagall, falando que ela levou bomba em todas as provas, uma coisa assim, né? Só que o medo dela não é a McGonagall, de fato, a gente sabe que não é a McGonagall. E eu acho que talvez o maior medo da Hermione seja de falhar e de se mostrar inapta, assim, de alguma forma, né? Ainda mais levando em consideração que ela é nascida trouxa e que ela deve ter regularmente um sentimento de não pertencimento e de tentar se provar merecedora, né, de ser bruxa. Então eu acho que quando a gente fala que o maior medo do Neville é o Snape, é muito simplista, assim. Eu acho que o Snape ali, ele tá representando, na verdade, uma série de traumas que o Neville tem ao longo da vida, ao longo da infância principalmente. Porque ele fala que ele era testado, que ele chegou a ser jogado da janela por um tio, né? Acho que era o tio. Pra, tipo, descobrirem se ele era bruxo ou não e tal. Então eu acho que o maior medo dele é meio que confirmar que o que as pessoas pensavam sobre ele quando ele era criança. Que ele não tem magia o suficiente. E aí, eu acho que é por isso que o Snape tá ali como o bicho-papão dele, sabe? Eu acho que, obviamente, isso ainda é um problema, porque é um professor que não deveria ser colocado... Ele não deveria representar esse medo. E isso continua sendo um problema. Mas é só uma teoria de que, tipo... Acho que é mais complexo do que só, tipo assim, ele tem medo do Snape. Só vou fazer um parênteses bem rápido, assim, sobre isso, que é justamente isso que você falou. Ainda continua sendo muito problemático ele ser a personificação disso, ele representar em pessoa todos os medos e inseguranças de uma criança de 13 anos. E a McGonagall, quando ela é o bicho-papão da Hermione, ela fala, né? Ela necessariamente fala, você bombou em tudo. É esse o medo, né? O Snape nem fala. Ele sai do armário só olhando pra cara do Neville só apavora com o olhar. Então, é uma representação mais física do que conceitual nesse caso. Sim, mas eu acho que talvez tenha a ver com o fato de que nesse momento o Neville tá duplamente traumatizado, digamos assim, pelo Snape. De forma muito recente. Até porque é recente também, né? De forma muito recente, porque, tipo, na aula anterior foi a aula de poções que teve o negócio lá do sapo, né, que
que a Hermione ajudou ele a fazer a corrigir a poção e tal. E o Snape acabou de sair da sala. E o Snape saiu da sala, inclusive, humilhando o Neville na frente da turma e falando justamente sobre a incapacidade dele. Então eu acho que aqui, o meu palpite, eu tô falando isso por quê? Porque o meu palpite é o seguinte: se fosse em outro contexto, eu acho que talvez o maior medo do Neville fosse outra coisa. Talvez até alguma figura da família dele. Mas é só uma teoria. Sobre o que as duas falaram, eu acho que sim. Eu achei maravilhosa essa teoria, inclusive, né, porque traz as coisas pra uma perspectiva um pouco mais cheia de nuances do que uma coisa direto, assim, um medo físico, um medo de reação imediata. Mas não era a leitura que eu tinha anteriormente, né? Eu acho que eu consigo tratar ela como uma segunda maneira de ver. Porque eu realmente sempre imaginei que o bicho-papão era uma coisa mais imediata. É aquela coisa que você olha e te faz cagar de medo. Não é um medo assim mais, tipo, que você tem que conhecer, autoconhecer pra você saber o que ele significa e tudo mais, né? Então daqui eu sempre critiquei muito algumas, vamos dizer assim, algumas utilizações do bicho-papão durante a série, porque eu achava que elas não eram suficientes pra representar o maior medo de uma pessoa. Tipo, eu lembro que eu fiquei muito... quando aparece o Newt lá com a mesa de escritório dele. É tipo assim... Tudo bem que isso explica pra gente como audiência, é uma ferramenta narrativa, que ele não gosta de ficar preso, que ele não gosta de trabalho de escritório e tudo mais, ou que ele pode até ter medo, por mais estranho que isso possa parecer, mas é o medo dele, né, sei lá, de que ele tem medo disso. Mas, tipo assim, eu não consigo conceber que esse seria a coisa de fato que ele ia olhar e ficar, sabe, gerar todos aqueles hormônios e não sei o que naquele momento da pessoa. O que eu acho que isso favorece bastante a teoria da Larissa, né? De que não é um medo de susto, é um medo intrínseco, uma coisa mais... Tá, mas eu não imagino, tipo assim, que uma criança tá na cama e embaixo da cama dela tem lá uma mesa de escritório. Ou tem sabe, uma professora dizendo que ela vai falhar na prova. Eu acho que esse... É uma ferramenta narrativa, né? É uma ferramenta narrativa. Eu acho que esse grande medo, muitas vezes, na verdade, igual no acho que o exemplo do Ron, acho que é o melhor, a melhor forma de pensar isso. É que ele meio que cabe nos dois de forma muito fácil de entender, assim. Tipo, você entende o que é uma pessoa ter medo de uma aranha, tipo, pela aranha. E você entende que existe uma outra camada nesse medo, sabe? Tipo, pode existir. Então, é meio que uma coisa inconsciente, na verdade, né? Eu não acho que o Ron, tipo, saiba assim, não, porque eu tenho medo de aranhas. Meu grande medo é aranha porque meus irmãos quebraram minha confiança, sabe? Não acho que é uma coisa assim. É uma coisa muito instintiva. E por isso que eu acho, até porque a gente não sabe o que significa de fato o que a gente sabe no nosso subconsciente, né? O que a gente sonha. Inclusive por isso que eu acho que o Neville responde de forma tão instintiva quando o Lupin pergunta. Ele não hesita. Porque naquele momento, o que é o grande medo dele de fato? É o professor que acabou de humilhar ele em sala, entendeu? Só que eu acho que as coisas... me faz imaginar isso é uma questão, rapidinho, só uma pergunta que eu sempre me fiz. Se o bicho-papão, como o Cody colocou, eu realmente não... Eu sempre imaginei que era esse medo mais interior, mais nefasto. Mas então ele muda, né? Ele muda com facilidade e... Por mais que esteja num lugar inconsciente, não necessariamente vai ser sempre o mesmo bicho-papão. Eu acho que ele pode sim... Não se esqueça que ele é um transformista. Eu acho que ele pode sim se manifestar de formas diferentes. Eu acho que acho que obviamente o nosso maior medo pode mudar ao longo da vida. Tipo, de fato, sei lá, pode fazer uma terapia e parar de ter medo de tal coisa e outra coisa substituir. Se tornar outra coisa. Mas assim, mesmo se a gente manter a ideia de que é um único medo fixo por um tempo, eu acho que ele pode se manifestar de formas diferentes. Ele não precisa necessariamente ser sempre uma aranha. Não precisa ser necessariamente eu sempre... Não sei, eu interpretava um bicho-papão praticamente como, sei lá, um patrono, um negócio que assim é meio fixo, a pessoa já sabe o que vai ser sempre. Mas agora que você trouxe isso aqui me veio, que pode ser alguma coisa mais imediata, né? O Lupin, ele diz assim, que o bicho-papão, ele decide na hora, entre aspas, né, sei lá, do qualquer que seja a consciência que ele tenha, né? Do que ele vai se transformar, principalmente quando tem mais de uma pessoa na sala. Então, meio que acho que talvez ele trabalhe com o que tá mais assim na superfície da tua mente naquele momento. Então pode ser que de fato, assim, ele seja mais transformista ainda do que a gente imagina. Sim. Especificamente nesse caso aqui dessa aula, por exemplo, a gente tá falando de um ambiente controlado, em que o professor virou pra você e perguntou o que é o seu maior medo. E enquanto ele perguntou teve isso tempo pra parar pra Neville, pensar.
Enquanto ele pergunta isso pro Neville, os outros alunos já sabem que essa pergunta vai ser feita a eles. Então eles estão pensando. Mas, talvez, por exemplo, no 5º livro a gente vê o bicho-papão da senhora Weasley, que são os filhos dela mortos, a família dela morta. Talvez se alguém perguntasse pra ela qual é o seu maior medo, ela não verbalizasse isso. Talvez ela pensasse em outra coisa, que talvez pudesse até representar isso de alguma forma. Mas, sabe, tipo, talvez ela não... Mas isso faz muito sentido com relação a trazer pra superfície, né, o medo. Sim. E o bicho-papão poder ler. Sim. É porque ele é uma espécie de legilivente, né? Justamente essa de trazer pra superfície, eu acho que tem a ver com o bicho-papão do Harry. Porque quando ele para pra pensar que seria o Voldemort. Mas depois ele traz pra superfície um medo maior que ele teve, que é mais recente, que foi o Dementador. Sim. E a partir daí, o Harry vai encontrar o bicho-papão e vai sempre, quando ele vai fazer o treinamento mais pra frente no livro, né? Vai ser sempre um Dementador. Eu acho que foi isso que me deixou com a impressão de que era sempre o mesmo, sabe? Porque o Harry tava sempre encontrando o bicho-papão. Quer dizer, sempre encontrando o Dementador. Mas pode ter a ver com isso, com eles trazerem esse medo pra superfície, né? E acho que tem a ver também, no caso do Harry, com o fato de que esse é um medo que tá bem constante nesse ano, né? Porque eles estão em volta da escola e tal. Então é uma parada que ele não consegue parar de pensar. Agora, uma coisa que eu acho muito massa nessa parte é a descrição que eles fazem dessa cena. Porque o Harry começa a pensar, né? Tipo, ele começa a pensar, qual que é o meu maior medo, não sei o quê. E ele pensa no Voldemort. Aí fala assim, eu vou ler esse trechinho rapidinho. Seu primeiro pensamento foi Lord Voldemort, um Voldemort que tivesse recuperado totalmente as forças. Mas antes que conseguisse planejar um possível contra-ataque ao bicho-papão Voldemort, uma imagem horrível foi aflorando a superfície da sua mente. Uma mão luzidia e podre que escorregava para dentro de uma capa preta. Uma respiração longa e rascante que saía de uma boca invisível. Depois um frio tão penetrante que dava a impressão de que ele estava se afogando. Eu acho essa descrição dessa cena tão legal, porque ela traz de volta a natureza dos dementadores de, tipo, se esgueirar. Meio sorrateiro, né? Ele vai tipo, chegando ele assim, tá como quem não pensando quer no nada. Voldemort e de repente é como se aquela mão viesse surgindo do nada, sabe? E que é uma coisa bem, bem similar com da representação do que os dementadores representam, né? Que é a depressão. Então, tipo, você tá pensando em uma coisa, você tá focado em uma coisa e de repente, sem você esperar, aquilo vai aflorando na sua mente. E, nossa, eu acho essa uma das, assim, J.K. Rowling at her finest, assim, Sim. tá? Só que isso não acontece de verdade, pelo menos nessa cena, né? Porque aí o Dementador, nem Voldemort, nem ninguém aparece, porque o Lupin não deixa o Harry participar. Ele fala- E ele fica... Eu acho legal que a Lia traduziu que o Lupin, ele se mete na frente do bicho-papão e fala, tome! Tome! Tipo... Como assim, amado? Como assim, tome? E no livro Tipo, original here. é tipo here, né? Ridículos! Tipo, eu estou Tome aqui. ridículos! Mas, tipo, não é tome, né? Tipo, olha pra mim, eu tô aqui, sou eu. Fica na, eu que entrei na frente do menino agora. Tipo, toma, seu malvado! Toma sua mandada. E pra deixar as coisas piores, né? O Harry já tava querendo se provar desde aquele início todo que eu falei. E aí o Harry ficou agora com uma caraminholas na cabeça, imagina. Por que o professor não deixou eu enfrentar o bicho-papão? Será que ele acha que eu não sou capaz? Será que ele acha que eu sou fraco? Ele já tá com isso, né? Vindo de já não ter conseguido enfrentar o Dementador e tal. Ele tá com essa imagem na cabeça. Eu acho legal que a narração vai construindo, né? O Harry, a coragem dele de ir atrás dos Sirius, eventualmente, apesar que todo mundo tenha dito pra ele justamente não fazer isso, além de o fato dele descobrir, né? Ter o momento, né, do Agnoresis, lá da descoberta, é que o Sirius é relacionado a ele, a questão da traição e tudo mais, é o fato de ele tá com esse negócio carregado, de ele ter que se provar. Então isso se soma ao momento que a gente, como leitor, já meio que já tá... Bora, Harry, bora descobrir esse negócio. Você consegue. Realmente, estão dizendo que você não consegue, mas você consegue. Traz o leitor pra esse lugar, né? Pra esse lugar, exatamente. E aí depois disso, o Harry não enfrenta, né, o bicho-papão, mas os outros alunos enfrentam. E aí a gente tem vários medos de vários alunos. E muito craque pra tudo quanto é lado. Craque. Lia suas onomatopeias. Bom, uma das coisas que aparece, né, um dos medos dos alunos que aparece é o Banshee, que no original é Banshee, que eu não lembro de quem que é o medo da Parvati? Eu acho que é do Seamus. Do Seamus. Enfim, o medo de um dos alunos. E é traduzido para espírito algourento. Falando em Arrelia,
É isso mesmo? verdade, Espírito não. agourento? Ela traduziu assim, na realidade ela tá sendo consistente, porque ela traduziu também Banshee como espírito agorento do pântano não sei o que, lá no segundo livro, quando ela falava sobre os livros do Lockhart. Mas em algum momento, acho que quando for lançar o Animais Fantásticos aí, que vai ser Banshee mesmo. Que é um espírito, vamos dizer assim, uma espécie de ser que tem uma voz muito estridente que mata, né? E quando o Lupin se mete na frente do bicho-papão e fala, tome, o bicho-papão se transforma numa esfera prateada. Algum de vocês, eu quero saber aqui, falando a verdade, alguma de vocês aí percebeu, vocês também, leitores, que o Lupin era um lobisomem neste momento? Assim como a Hermione, que descobriu nesse momento? Não. Jamais. Na verdade, eu imaginava um disco de anos 70, sabe? Então, exatamente. Ele tinha medo da danceteria. Ele Eu tinha medo de imaginava balde o sábado à Lupin noite. com Eu medo sempre do John achei muito Travolta. engraçado. Por isso, na verdade, quando eu li essa cena, exatamente quando aparece o bicho-papão do Lupin, eu lembro de imaginar tipo um balão, sabe? Tipo, cheio. Que inclusive é exatamente assim que o coisa se transforma no filme, né? Ele vira um balão. Eu acho muito boa essa sacada, velho. Gostei muito. Mas aí eu lembro que depois tem uma menina, acho que eu não lembro se é a Lilá, mas alguém vira e fala assim, por que o bicho-papão do professor é uma bola de cristal? Só que quando falou bola de cristal, eu não pensei a bola de cristal de adivinhação, eu pensei num globo de espelhos. E aí eu ficava Da vendo, gente, discoteca. que engraçado, Esse né? é o meu medo, gente. Eu descobri qual que seria o meu bicho-papão seria justamente isso. Eu ter que enfrentar uma balada com o globo de espelhos. Eu só não vou dizer pra vocês que esse é o meu medo de verdade, porque eu não iria falar pra vocês qual que é o meu bicho-papão. Inclusive, eu acho até um pouco de mau gosto do Lupin ter escolhido esse assunto pra você. Imagina, um monte de menino de 13 anos que agora sabe qual que é o medo do coleguinha. Nem vai dar merda, né? Eu acho que Sim. o Lupin, ele é um ótimo professor de fato, mas eu acho que ele, assim como o Hagrid, fez uma ligeira má escolha de primeira aula, assim, na vontade de impressionar. Assim, deu tudo certo no final das contas, né? Ninguém morreu, ninguém foi agredido, nada do tipo. Mas, Não assim, apareceu de repente um abusador no meio da... mas é um rolê bem além dos complicado. sim. Porque Mas a imagina, uma gente- pessoa que sofreu algum tipo de... Imagina, aparece o teu pai, a tua mãe no meio da... Inclusive, eu tava falando um negócio do Neville, que eu acho que poderia ser outra coisa. Eu acho que, inclusive, um bicho-papão muito possível do Neville teria a ver com os pais dele. E aí você, tipo, imagina, sei sim. lá, aparecer um comensal da morte torturando climão, né? alguém, sabe? Tipo, é uma aula muito íntima, né? suscetível. É uma matéria muito íntima pra se ter... Até o próprio Harry. Então, mas aí se a gente pensa de novo no que a gente estava falando sobre ser um medo mais superficial ou uma coisa que sai, assim, quando você imediatamente acha que vai enfrentar alguma coisa, pode ser que com crianças de 13 anos isso não aconteça na mente do Lupin, pelo menos, assim, acho que os medos das crianças vão ser, no máximo, as baratas, assim. Eu Não, mas- entendo a gravidade, que realmente pode acontecer, pode aparecer um negócio ali cabuloso. Mas, sei lá, eu acho que você pensa, não, acho que os medos das crianças eu vou conseguir lidar, né? Não, Sei então, lá. mas aí assim, eu até entendo esse raciocínio, mas ao mesmo tempo, é na aula que ele tá dando aula pro Harry Potter, né? Mas é por isso que ele justamente tenta prevenir o Harry de enfrentar, né? Mas aí, tipo, ele mexe com diversas coisas, né? Tipo, tanto que o menino ficou todo sentido. Sim, sim. Não, então não tô dizendo que não poderia acontecer, assim. Não tô dizendo que uma criança de 13 anos não tem traumas, não é isso. Não me eu cancelem. entendo. É só que eu acho que ele tava prevendo uma coisa mais leve, né? Sei lá. Mas pensando assim, nos alunos que estão de fato na cena, e pensando nos próprios bichos papões que apareceram, né? Sem ficar elocubrando muito e tentando imaginar o que poderia aparecer, ainda assim já é problemático, porque ele precisou impedir um aluno, que é um aluno que, porra, já não aguenta mais esse negócio de ficar sendo impedido de fazer as coisas. É um menino todo complexado, já tá todo complexado com a masculinidade dele ferida. E ele ainda vai e coloca o menino não só pra enfrentar esse medo dele, que pode ser o Voldemort, como meio que impede o negócio, né? Fazendo ele imaginar que fosse incapaz. E eu acho que é muito bom, pelo menos, que nessa aula específica só tem um pessoal da Grifinória, né? Porque se tivesse o pessoal da Sonserina, eles iam encher o saco do pessoal por causa dos medos que eles têm, né? Sim, ia virar tipo, imagina, o Draco enchendo o saco do Neville, olha, lá vem o professor Snape.
E mesmo sendo os alunos só da Grifinória, o Ron já é babaca, né, com a Hermione. Ele finaliza o capítulo falando, então qual vai ser o seu maior medo? Uma prova que você tirou 0? Um negócio assim que ele E fala. no final era um O pouco que acaba isso sendo, mesmo, né? O que acaba Que sendo. escroto, olha aí. Era Ron, meio isso mesmo. Tadinho. Nunca decepciona e não decepcionar. Brincadeira, tá? Todos os Ron lovers. O Ron é um personagem falho com muitas nuances, mas que é maravilhoso. Aquele, né? O que falar dessa, Tá aberto do pra Ron depois debate. da gente ter sacaneado o Snape e defendido e, enfim, explorado tanto essas facetas dele. Enfim, gente, estou exausto depois dessa aula prática, essas várias aulas. Tô que nem a Hermione aqui, cheia de livros, não aguento mais, precisando de um vira-tempo pra dormir. A gente vai pro nosso momento Avada Kedavra. Então, vamos começar com você, Lari. Pra quem vai o seu Avada Kedavra? Gente, Será que eu vou viver o dia que Snape vai levar uma Avada Kedavra de Larissa? pode até ser que você viva, mas esse não será ele. Ah, not today. Not today, Satan. O meu Avada vai... Porque, assim, eu tenho certos direcionamentos éticos. E meus direcionamentos éticos são... Sempre que eu puder dar uma Avada pro Draco, eu vou dar uma Avada pro Draco. Então, o meu Avada vai pro Draco não só existindo e sendo insuportável, como tendo informações tão íntimas sobre a vida do Harry, sobre a história do Harry, e usando elas de forma leviana para incitar esse menino a fazer merda. O Draco é um grande problema, né? Você acha que nessa hora o Draco ele não sabe que o Harry não sabe disso? Eu acho que ele joga um verde. Assim, ele faz um. Ele não vai falar, mas ele também não sabe se o Harry sabe ou não, então ele joga. Tanto e o que Harry tem faz uma- cara de tapado como sempre e ele percebe que não, né? Mas ele de qualquer forma aproveita pra instigar o Harry a fazer merda, né? Como sempre. Enfim, cuzão. E você, Tami, diz pra gente qual é o momento Avada Kedavra que te deu ódio no coração nesse capítulo. Ou quais deles, né? Então, né, a gente vai ter que estar falando sobre o Snape. Vamos ter que Obrigado. falar sobre o Snape. Mas É o meu bicho-papão. Apesar de todo cheiro de veja que tá aqui na minha sala, eu ainda vou dar o meu bicho-papão pro... Bicho-papão? Vai pro bicho papão Não, do Neville. Avada. Eu vou dar meu bicho-papão pro Avada. Não, eu vou dar uma Avada pro bicho-papão do Neville. O Snape, como eu falei, eu ainda acho muito problemático que, por mais que seja superficial, não superficial, por mais que, ainda se for um medo interno profundo, o fato de a personificação disso ser o professor do menino, gente. Eu acho muito problemático. Tá certíssima. E esse é o ponto que eu acho que foi pior desse capítulo. eu concordo, amiga. Eu não discordo, não. Muito bem, gente. E o meu, por mais difícil que tenha sido escolher um momento Avada Kedavra nesse capítulo, vai ser essa fala aqui dele mesmo, Snape Mello. Maravilhosa! Provavelmente ninguém o alertou, Lupin, mas essa turma tem Neville Longbottom. Eu aconselharia a não confiar nesse menino nada que apresente dificuldade. Tóxico! O Cody fazendo o Alan Rickman foi ótimo. Ele estava alertando um colega de trabalho. Mentira. Nossa. Larissa, Aqui chega, não, Larissa. chega. Já Mentira, deu. gente. Sua costa deve estar doendo já de tanto Não passar tá mais pano, sendo amiga. possível. Não, mas não tem que passar pano nisso aqui, não. O que eu amo nessa cena... Ai, deixa, eu vou falar no meu espectro. Não falo no meu espectro. Tá. Não deixa pra lá. Eu não acredito. Se o teu Spectro Patronum for com o Snape, eu juro pra ti. Não. Eu juro pra ti. Não. Então eu vou comentar o que eu ia comentar, pra não correr o risco de apanhar depois. O meu espectro Que patrono horror. vai pra construção do meu chip que começa a ser feito nesse capítulo, gente. Porque, pra mim, as interações do Snape e do Lupin, elas são sempre carregadas de milhões de, outras coisas, assim. E aí eu fico... Tensão sexual. Eu acho que... não, com certeza. Com certeza. Nossa, gente. Eu não A consigo... que ponto chegamos? Eu acho que eu não consigo ser tão atingida pelo bicho-papão do Neville, por exemplo, porque eu tô prestando atenção em outras coisas, sabe? Nossa, eu tô assim, gente, mas olha só esse sorriso. Mas olha só isso aqui. Adoro. Eu acho que é oficial. Eu vou estar me demitindo do Casa Elefante depois dessa... dessa afronta. Esse chip não me desce. Eu juro pra você que é. É perfeito.
Esse é o seu patrono, então, Larissa? Não, esse não é meu patrono, não. Porque o Code falou que ia me bater se eu colocar Não, esse gente, eu nunca como falei que eu patrono. botei ninguém. Não diga isso, vão me cancelar na internet. Agressão Me de briga com mulher. isso, pode falar de novo. Code, acreditamos na paz. Pois eu fiquei curiosíssimo aqui para o nosso momento Expecto Patronum, que é o momento em que a gente traz aquilo que nos deixa feliz, as boas lembranças desse capítulo. Eu quero saber, Lari, o que diacho é o seu? Então, como eu disse, eu tenho certas diretrizes éticas. E se toda vez Gente, que só pra vocês saberem, desculpa, eu tô apontando a varinha aqui pra Larissa conforme ela fala, tá? eu tenho certas diretrizes éticas. E assim como o meu Avada sempre vai pro Draco quando possível, o meu Avada também sempre vai pro Pirraça quando possível. E nesse capítulo eu tive uma experiência inédita, maravilhosa, de poder dar um patrono para o Pirraça, se fodendo. Oh, Então, esse é o meu certo. patrono. Agora eu É o afrouxei a Lupin- varinha aqui já. É o Lupin mandando tava o estranhando. chiclete na cara daquele safado insuportável do Pirraça. Muito bem, muito bem. Pronto, agora até eu fiquei com um quentinho no coração. E você, Tamires, qual que é o seu momento Expecto Patronum? apesar de ter muitos Avadas nesse capítulo, tem muitos patronos também, né? Poderia ser o Lupin sendo lindo, poderia ser essa aula linda, mas eu acho que a parte mais legal da aula, que é realmente uma das minhas partes preferidas da saga, é o feitiço ridículos, assim, a forma como o riso é uma maneira de enfrentar os medos, né? Essa coisa da alegria. Gente, meu mundo é uma coisa Ai, amiga, te lelê, né? Amei, eu acho, gratidão. sabe? Eu sou Ah, de eu achei humanas, o seu eu sou das patrono miçangas. ridículo, no bom sentido. Ah, tá. Aí, ó, olha como é pejorativo, tá vendo? Foi você que disse que tá querendo usar ele de uma maneira mais positiva, tá aí. Mas as pessoas não usam. Enfim, foi uma boa, eu gostei. Então, Mas é isso, eu acho que essa questão do riso, a aula ter sido muito boa e essa ser a conclusão da aula, né? O riso vai resolver todos os problemas do mundo. Plim, plim. é muito importante bastante gargalhadas. Hahaha, e já não te dói mais nada. Pam, pam. É isso aí, gente. E eu também vou estar eu também vou estar aqui concentrando nas minhas boas memórias desse capítulo, que pra mim foi, né, a atravessada, né, o cruzado de direita do Lupin falando pro Snape que a resposta, inclusive, do meu Avada, né, que é a fala do Snape, é a resposta do Lupin quando ele diz: "Pois eu pretendia chamar Neville para me ajudar na primeira etapa da operação, e tenho certeza que ele vai fazer isso admiravelmente." Tá? E spoiler, ele faz. Então, assim, eu amo que o Lupin, né? Agora você stands imagina out for como que eles vão Neville. resolver essa treta depois na cama. Nossa! Que delícia! Desculpa, editor, E pode com cortar essa isso chave pra não de ouro. traumatizar os nossos ouvidos. A gente quase teve que ficar de frente a frente com nossos medos mais profundos nesse episódio, no que talvez tenha sido a melhor aula de defesa contra as artes das trevas. E se preparem que semana que vem a gente vai entrar em clima de festa, que tem o Dia das Bruxas, no capítulo 8, A Fuga da Mulher Gorda. Tchauzinho. Vejo vocês lá, tchau!